Pode continuar, já era. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Você já apareceu. Fala, meu povo. A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês todos bem. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Que Deus venha continuar abençoando a vida de vocês. Estamos com um convidado especial aqui, meu amigo do coração, Caio Martins. Amém? Ele vai estar se apresentando para vocês. Gente, paz, tudo bem? Amiga, é um prazer estar aqui. Que Deus possa te abençoar. Bom estar com você novamente nesse novo projeto. Estamos aí para o que você precisar, tá bom? É um prazer mesmo estar aqui com você. Que te abençoe. Prazer é todo meu, Caio. Foi um prazer você ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso canal, falando o que nós amamos falar, né? De Cristo. Que é de Cristo, né? Com certeza. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua história de vida, né, na cristã. Certo. Como você conheceu a Cristo, como é que é o seu testemunho. Conta um pouquinho para nós. Vamos contar. A gente tem aquele velho costume de falar, né? Berço evangélico. Mas eu não gosto de usar esse termo, não. Mas eu vou à igreja, Richard, desde sempre, né? Desde os meus 3 anos de vida. Meus pais são pastores de igreja, então eu vou à igreja desde sempre. Mas é o que eu digo, ir à igreja não significa estar na igreja, servir a Deus, conhecer a Deus. A gente sempre faz menção eu gosto de falar de Samuel. Nascido para o templo, entregue a Cristo, entregue a Deus, vivia no templo, mas não conhecia a voz de Deus. Sim. Então, depois de um tempo que ele foi saber, essa é a voz de Deus. Então, foi basicamente assim. Dos meus 3 aos 15 anos, eu ia para a igreja com a minha mãe, mas ia para a igreja. Sempre fui muito tímido, nunca gostei de fazer parte de departamento nenhum. Isso nunca foi minha praia. Ia porque meus pais, orando com eles, obedecendo a eles, era obrigado a ir, né? Ia. Só que quando eu fiz 15 para 16 anos, eu decidi, por convite do amigo, ir a outra igreja, que é a igreja que eu congrego hoje, desde os meus 16 anos de idade. Estou firme lá desde então. Então, por convite de amigos, eu fui na IMAF, Igreja Missão Poça da Fé, na pessoa do pastor Rogério. Dos meus 16 anos, eu fui para lá, a convite de amigo, conhecer, e gostei. Gostei porque era diferente da igreja que eu ia dos meus 15. Sim. Que a igreja era um pouco mais radical, mais, enfim, usos, mais tradicional. Costumes. Então, para uma cabeça adolescente, na época, não me adaptei. Sim. Só que na IMAF, muitos adolescentes, muitos jovens, acabei me enturmando, isso com 16 anos. Aí que eu comecei a participar, departamento de adolescentes, escola bíblica, grupo de adolescentes cantando, mas aquilo, participava, mas ainda não sentia que eu tinha tido um encontro com Deus. Sim. Conhecia o Deus dos meus pais, conhecia o Deus da minha mãe, conhecia o Deus do meu pai, conhecia o Deus de outras pessoas, mulheres de Deus, mas o Deus mesmo, meu Deus, eu não conhecia. Sempre fui um rapaz muito tímido, parenta que não, mas, mas eu sempre fui, até os meus 6 anos, eu era muito tímido. Então, no ensino fundamental, eu fui uma criança, um adolescente muito tímida. Só que tem quando a chavinha lá em 2006 virou, que eu fui pro ensino médio, que eu entendi que, eu gosto disso, existem outras pessoas no mundo, fiz novos amigos, me envolvi com outras pessoas, aí eu percebi que minha fé era fraca, porque foi aí que eu literalmente me afastei de Deus. Sim. Porque foi aí que eu entendi que eu não conhecia Deus, mas nunca fiz nada. Por exemplo, nunca tinha bebido até os 16 anos, nunca tinha feito nada de errado, nunca tinha ido para uma balada, não sabia o que era festa mundana. Minha mãe sempre foi muito rígida nessa questão. Sim. Aqui em casa é Deus, na TV é Deus, no rádio é Deus, na geladeira não tem bebida. Então eu vivi essa linha. 100% Deus. 100%. Minha mãe, ela é extremamente... É até errado usar essa palavra radical, na verdade, né? Mas é que é o certo se ver assim. Mas minha mãe sempre foi isso. Olha, vai assistir algo na TV, tem que assistir algo que glorifique a Deus. Sim. Vai passear, que aonde você for, o lugar que Glorifica você a Deus. está, tem que glorificar a Deus. Sim.
Eu até lembro quando criança dizia, olha, eu vou na festa de um amigo. Minha mãe dizia, vai ter Deus lá? Eita. É nessa Se extremidade. tiver Deus lá, você extremidade. pode ir. Se não tiver também. Isso, então, eu cresci assim. Por mais que eu não me envolvi com Deus, o ambiente que eu tinha meu pai é cristão, minha mãe é cristã, então tinha esse temor, tinha esse respeito. Só que com 16 anos a chave mudou. Eu falei, eu preciso conhecer o mundo. Isso é loucura, isso é muito errado na nossa cabeça pensar Sim. isso. Eu preciso saber como é que lá fora, porque eu vou voltar. Não. O melhor lugar ainda continua sendo a casa de Deus. É verdade. Então eu, Richard, comecei a me envolver com amigos do ensino médio. Aí a minha primeira saída com 16 anos foi para uma festa de um amigo. E lá eu vi, olha, eles bebem, eles dançam, eles se divertem. E eu falei, eu quero provar disso. Sim. Eu acho que foi a pior escolha da minha vida. Falei, eu preciso provar disso. Então foi dos meus 16 até quase 18, eu literalmente me afastei da igreja. Porque até os 15 eu ia, depois quis me mover um pouquinho, depois, como nós usamos o termo, desviei. Sim. Então dos meus 16 até os 17 anos, me afastei mesmo, comecei a beber, comecei a envolver com mulheres, meninas, na verdade, adolescente, jovem. Balada, bagunça, sexta, sábado, domingo, balada. Então eu me vi 100% afastado de Deus. Sim. Eu falo que duas coisas que alguém que dizia faz. Furar a orelha e fazer luz no cabelo. Sim. Então, fui extremamente radical. Sim. Me afastei de Deus, minha mãe orando, minha mãe dizia, meu filho, você é da igreja, você é do altar. Eu falei, não, outra hora eu volto, outro momento eu volto, agora eu quero curtir. Mas aí aquilo, quando a gente nasceu para algo, quando a gente é criado para algo, quando a gente foi escolhido para algo, não adianta. Eu me via cheio enquanto estava fazendo, mas sozinho, Sentiu vazio. Um vazio, você sabe como é que é. Sim. Um vazio, eu falei assim, cara, mas tô fazendo o que eu quero, tô no meio de pessoas que eu quero, e por que esse vazio? Por que eu tô assim? Aí que foi que eu entendi. Mas só que aquilo, eu me afastei tanto nesse período de 16 para 17 anos, Sim. que eu não tinha força de ir para a igreja. A vergonha bateu, o pecado entrou, a força acabou e não tinha. Aí criou a barreira de você voltar, né, no caso. Né? Isso. A vergonha, Aquilo a que o diabo timidez. coloca na nossa cabeça, Sim. né? Ai, vão te julgar, vão te acusar, você não merece. Então isso tudo filtrou a minha mente. Eu falei, não quero ir para a igreja. Mas só que graças a Deus, amigos que eu fiz na igreja, sempre iam atrás de mim, me chamavam, diziam, olha, eu não quero. Fugia, me escondia. Então eu passei 1 ano e meio, Richard, bem afastado de Deus mesmo. Sim. Eu falo que eu não fiz de 16 anos, eu fiz em 1 ano e meio. Provei de tudo que o mundo tem para oferecer. E posso dizer com certeza, não é bom. O momento é bom, não posso mentir, o momento é bom. Mas a vida é uma tristeza. Então foi aí que começou a cair a ficha. Sim. Eu chegava em casa domingo de manhã, bêbado, de ressaca, e pensava, o que eu tô fazendo com a minha vida? Para onde que eu tô indo? Deixando meus pais tristes, porque são pastores, me criaram nos caminhos de Deus, com muito caráter, com muita integridade, homens honrados, homem e mulher de Deus. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? E eu tinha 4 amigos íntimos, o Diego, o japonês, a Paloma e a Thaís. Sim. Então, praticamente as meninas dizia, Caio, vamos pra igreja, volta, Caio. E eu não tinha força. Pra voltar, né? Pra retornar. Não tinha força. Mas eu digo que o desviado, quem tá afastado, tá me escutando hoje talvez, vai se encaixar com o que eu tô falando. Ele tem 2 períodos. Sim. Tem dia que ele acorda, Richard, dizendo, olha, diabo, fica aí dormindo, porque precisa não, deixa que eu hoje vou fazer um estrago. Tá revoltado com Deus, não quer saber de igreja. Mas tem dia que quem tá afastado acorda e diz, eu quero Jesus. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para a igreja, lá é o meu caminho. E um certo dia eu acordei assim. Falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu preciso voltar urgente para a igreja. Sente a necessidade, igreja né? saudade. A alma, ela pede de volta, né? Pede.
É aquilo que o pastor Henrique Carmelo, ele usou numa das suas pregações, diz que a criatura volta pro Criador. Não tem jeito. Por mais distante que você possa ir, a alma que é criado por Deus, o Espírito, ele grita por Deus. Sim. Não adianta, não adianta, não adianta. Então eu me vi nesse momento falando, cara, eu preciso voltar para Jesus. Mas só que a vergonha, o medo, não conseguia. Foi aí que um dia triste, assim, eu saí na rua e aquela necessidade, falei, eu preciso ouvir algo de Deus, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Quando eu viro a rua da minha casa, tá vindo um pastor que eu admiro muito, que eu respeito muito. E ele parou o carro, baixou o vidro, eu falei, nossa, ele vai falar uma palavra pra mim agora. Ele baixou o vidro e disse, toma vergonha na cara, tira o brinco da orelha e volta pra igreja. E isso foi numa sexta, eu lembro, isso aí foi tão real que eu lembro como hoje. Isso foi numa sexta-feira. Eita glória. Eu falei, Jesus, eu quero ver que Jesus me ama. É, que Deus me quer de uma volta, palavra de conforto. Uma palavra de conforto. E o que eu recebo é, toma vergonha na cara, tira o brinco da orelha e volta pra igreja. Isso martelou sexta, isso martelou sábado. Quando foi domingo, caiu de uma vergonha na cara. Fui pra igreja, uma visita. Alguém me falou, a Thaís falou, cara, vamos pra igreja? Falei, só se você passar aqui. Porque se você não passar aqui, eu não consigo ir. Passa aqui, me espera que eu vou. Ela passou. Deu 18 horas, vamos pra igreja. E eu ouvi a mensagem. Mexeu comigo. Falei, o meu lugar é aqui. Na IMAF mesmo, você Na vai? IMAF mesmo. Na IMAF, lá na IMAF mesmo. Na Jacuípe. Tava em reforma. O pregador da noite tinha sido o pastor de São Belo. Pregou na noite. Ele pregou, falei, o meu lugar é aqui. Não a igreja também, mas o meu lugar é isso. Eu nasci para isso. Sim. Só que eu não tive força para voltar aquele dia. Passaram-se algumas semanas. Na igreja ia ter congresso de jovens. Meus amigos falaram, cara, vai ter congresso. De jovens. Vamos lá, congresso de jovens. E eu falei, eu vou. Passa aqui em casa que eu vou, nós vamos. Foi um sábado. Sim. Julho de 2007. Lembro como hoje. Julho de 2007. Vamos, Caio? Eu falei, vamos. Quando eu cheguei na porta da igreja, o tema do congresso era Somos Adoradores. Isso me deu um choque. Sim. Eu falei, eu sou isso. Nasci para adorar Jesus. Seja cantando, seja pregando, seja tocando, seja servindo, eu nasci para adorar Jesus. Nasceu pra fazer a obra, né? Isso, eu nasci pro reino. Eu fui chamado para isso. Nós somos chamados para isso. Sim. Só que aquilo, a gente chega com aquela cara dura, aquela cara amarrada, né? Tipo assim, não dou o braço a torcer, tô bem. Mas só que Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Deus, ele sabe como fazer, sabe como agir. Parece que o céu disse, te peguei hoje. Não, hoje eu te peguei, Caio. Hoje tu não foge. Sim. E eu lembro que a mocidade, o hino que tava lançando na época do Renascer Prazer, eu me rendo aos teus pés. E aquele coração duro foi começando a desmanchar. Eu imagino o céu dizendo, é hoje. E a pregação do mensageiro que trouxe aquela noite foi Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu sei que tudo isso tem uma base teológica, Sim. mas naquela época, para mim, só ficou isso. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu entendi. Então, meus dias precisam morrer. Tremendo. E aí Sim. já não pregava ainda. Eu já não pregava. Eu entendi. O que é o meu Uzias? Mas entendia já. Você entendeu? É o Espírito Santo. Falei, o que é o meu Uzias, cara? Que tá me pedindo de ver a Deus. O que me impede? Aí aquilo. Fez o apelo. Tá o Caio jogado no chão, chorando. E dizendo, é isso que eu quero. Então, só para resumir, para voltar para você. Então, dali de 2007 para frente, eu posso falar, eu tive um encontro com Deus. Me afastei de algumas amizades, porque Sim. era o momento de se afastar, porque se eu não me afastasse, eu entenderia que eu não ia ter força. Me afastei. Só que aquilo, eu sempre fui um rapaz tímido, posso parecer que não, sempre foi tímido. Mas aí, um ano que eu voltei para Jesus, final de 2008, o meu pastor me chama e fala, Caio, queria que você pregasse. Sim. Já tinha pregado num culto de oração, num ciclo de oração, numa reunião de oração, mas um culto oficial de família eu nunca tinha pregado. Nunca. Minha mensagem era de 7 minutos, 6 minutos. E tá bom. Ele ligou Uma saudação na estendida. sexta-feira, falou, filho, você prega domingo?
Falei, não, pastor, domingo não. Pastor, não. Eu não tenho mensagem pra pregar domingo, eu não sei. Mas o culto vai acabar às 6h30, pastor. Não, prega, filha. A pastora Marta, que era minha professora de escola bíblica. Sim. Ela falou que você tem potencial pra pregar, você sabe pregar. Estuda uma mensagem e prega. E naquilo eu tava experimentando, eu falei, eu vou orar. Você vai me dar uma mensagem. Aí domingo, preguei Salmo 73, Salmo de Asaf. Nossa. O tempo que Asaf está querendo se desviar, volta pro templo, Salmo 73. E foi uma bênção. A primeira mensagem foi um negócio tremendo. E depois eu falei, cara, eu nasci para isso. E nasceu pra isso mesmo. Eu nasci para isso. Então, Richard, de 2008 para cá, é claro, Sim. passei por muita dificuldade, muito problema. Mas de lá para cá eu vivo Deus. Sim. Eu vivo para E Deus. uma mensagem sua, não sei nem se você sabe disso, eu nunca te contei, né? Mas vou te revelar agora. Uma mensagem sua que eu tava iniciando a começar a pregar ainda. Foi em 2016, Meu Deus. que você foi no retiro espiritual, Lembro. lá no Jardim Planalto. Lembro. Aí você pregou sobre Asaf. Asaf. Sim. E essa mensagem, eu lembro até hoje. Quando você pregou, você trouxe e Foi minha falou, primeira mensagem. falou quando o Asaf desvia os pés dele. Eu lembro até hoje. E foi uma mensagem que mexeu muito comigo. Porque eu já era líder de adolescente naquela época, né? Porém, eu tava começando a pregar. Sim. Aí eu falei, aí deu, Nasci para isso. aí nasceu a vontade de ministrar mesmo, eu nasci pra isso. É o problema de Asaf. Sim. Já é um senhor de idade, não sabe fazer outra coisa, sabe ser levita, aí vai olhar lá fora. Fala, mas lá fora tá todo mundo prosperando, lá fora tá todo mundo enricando, lá fora parece que ninguém tem problema. Aí o Salmo 73, verso 17 diz, mas quando fui pro templo e olhei o fim deles, Asaf entendeu. Aparentemente eles estão bem, mas melhor tá aqui dentro. Então isso virou minha cabeça. Sim. Por mais que eu tenha problema, eu prefiro estar dentro da casa de Deus, envolvido com Deus. Porque o jovem, ele sofre muito isso, né? Sofre. Os amigos de fora Sofre. brinca, zoa, zomba. E quando você pregou isso, eu falei, ó, não adianta, mas quando chega no templo, quem é vitorioso? Isso. Quem tem um acesso Quem livre a tem Deus? acesso? Quem tem conforto, quem tem socorro. Porque afastado eu chorava, falava, meu Deus. Eu sei que ninguém vai ter que falar, mas tenho certeza de 10 pessoas que se afastaram de Deus e querem viver uma vida de balada, 9 acordam de manhã e dizem, o que eu tô fazendo com a minha vida? Aí a diferença, a gente vai para um culto sábado, domingo de manhã acorda dizendo, meu, que coisa maravilhosa foi o culto de ontem. Você entende? Não vale a pena, não vale a pena. Por mais difícil que seja, Richard. Verdade. Eu prefiro estar aqui. Eu prefiro estar envolvido com o céu. Sim, eu acho interessante por conta disso. Porque o altar, ele acaba nos curando. Sim, total. Ele cura a gente. Então é bom isso. Paulo diz, ele intercede por nós com gemidos e gemidos. Se tá bom, ele tá com a gente. Se tá ruim, ele tá com a gente. O mundo não é assim. Se tá ruim, as pessoas nos largam. Só querem estar a gente perto. E Deus é contraponto disso. Sim. Tá ruim, ele tá bom. Ele tá ruim, ele tá bom, ele tá também. Agora já o mundo não. Se o mundo já, no caso, quando tá bom, eles estão tudo perto de você. Você tem um monte de amigo. Aí quando fica ruim, acontece que nem o filho pródigo, né? Todo mundo some e deixa ele sozinho Acabou comendo o dinheiro, bolota. acabou o recurso, acabou a fama, acabou a popularidade. Se vira, cada um por si. Com Deus não, tô com você. Caminha, se levanta, resista, se fortaleça, peça ajuda. Então, isso virou minha cabeça. Tenho um problema, tenho muitos problemas. Sim. Mas Deus, ele tem me sustentado. É o que eu falo. O que é o mais Deus, importante, É né? o que eu peço, Richard, pra ele. Me sustenta. Tá sendo difícil, mas me sustenta. Qual que foi a mensagem que mexeu mais com você? Você tem uma mensagem assim que eu mexeu? tenha pregado, Que você Richard, tenha pregado, que mexeu mais com você, que você falou assim. Caramba, Richard, vai parecer loucura, mas eu nunca tinha pregado num culto de Santa Ceia. Sim. Eu preguei ano passado, primeira vez que eu prego num culto de Santa Ceia, na minha igreja. Aham. Porque assim, eu não sou itinerante. Eu sirvo uma casa local. Sim. Eu sirvo como pastor auxiliar, Na- evangelista, pastor auxiliar, eu sirvo a minha casa. Então, Sim. eu saio assim esporadicamente. Na Jago Pêssego Convite de um ainda, né? amigo, não tem um culto na minha igreja, aí eu vou. Na Jago Pêssego mesmo, né? Isso. Da Jago Pêssego e do Air Carvalho. Do Air Carvalho lá no também. Burgo, lá na maior. Sim. Eu fico nas duas. Sim. Então tem o culto terça, tem o culto quarta, tem o culto quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Então não tenho tempo para sair. Tá sem itinerante, né? Dificilmente eu saio. E até porque eu escolhi isso. Quem Sim. escolheu esse itinerante, eu respeito. É uma chamada linda, tem que ler muito a Bíblia, mas eu preferi. Eu falo que eu fui vocacionado ao pastoreio.
Então eu não fui Sim. vocacionado a ser pregador itinerante. Sim, entendi. E tudo bem, Sim. cada um é cada um. Amém. Não tenho esse negócio, ai, fulano vai ter 100 agendas e eu... Não, eu entendo, eu respeito, cada um tem seu ministério. Aham. Então eu nunca tinha pregado na Santa Ceia. O pastor me colocou para pregar na ceia de manhã e na ceia à tarde. Uhum. A mensagem que eu preguei, que me chamou, marcou a minha vida, como foi a sua pergunta, Aham. foi quando Jesus, após ter morrido, ele aparece para as Marias e manda falar, olha, avisa para Pedro, vamos mandar chamar Pedro. E depois eles vão trazer a notícia para Tomé. O texto diz, João capítulo 19, verso 20, que eles estão trancados dentro de uma casa, após Jesus morrido, porque tem certeza que serão perseguidos. Sim. Aí você pensa, na casa tem Pedro que negou, Sim. na casa tem Tomé incrédulo, tem as Marias com medo. Aí Jesus atravessa a parede e a primeira palavra que ele libera é: paz seja convosco. Então essa mensagem que mexeu muito. É Jesus dizendo, no momento de caos, eu sou a sua paz. Então foi a mensagem que mais mexeu comigo nesses últimos tempos. Que foi Foi. Jesus foi. Cristo, ele atravessa a parede e diz a Através disso, paz. paz seja convosco. E fala, Tomé, toca. A gente usa Tomé como, ai, Tomé é um incrédulo, ai, Tomé não tem fé. Mas imagina a cabeça de Tomé. Jesus, ele separa os discípulos, 12 mais próximos para andar com ele, entre eles está Tomé. E a cabeça de Tomé, Jesus veio para nos tirar do Império de Roma, Jesus veio para ser rei aqui em Israel, para sentar no trono onde está Herodes. Aí Jesus morre. Porque eles não entendiam que o reino não é aqui, o reino é aqui em cima. Você entende? Sim. Então eles estão... Jesus morreu. Quem é que não vai ser incrédulo? Quem é que não vai ter medo? Sim. Aí eles falam, ei, ô Tomé, até pro incrédulo, toca. Eu sou aquilo que diz que eu sou. Eu cumpro aquilo que eu disse que eu cumpria. Vocês nunca mais vão estar só. Então foi a mensagem que mais mexeu comigo. Sim. Essa mensagem é Graças a tremenda. Deus. Essa foi a mensagem que mais mexeu com você, né? Foi. Já errei bastante mensagem, mas essa foi a que mais mexeu. Essa Normal. mais mexeu, é. Coisa de pregador. E aí, sua experiência, no caso, como pregador, para quem está iniciando, no caso, como você tem algum conselho para dar Tem. para aqueles que iniciam agora? Porque às vezes o pregador, no caso, né? Também Sim. já, quando estava iniciando, faz mais de 10 anos que eu prego já, mas só que quando eu estava iniciando também, eu acho que a preocupação dos pregadores é a reação do público, né? Matou a charada, Richard. Entendeu? Matou a charada. E na verdade a mensagem ela tem que ser pregada sem Sim, Richard. Porque em assim, busca dessa reação, né? o pregador ele tem que entender. Ele tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida com Deus. Porque não adianta você, cara, é legal, amém, que Deus te abençoe. Isso é reconhecimento. Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, eu vou fazer o teu nome famoso. Deus não tem problema com fama. Vou te fazer famoso. Então, tem pessoas que Deus vai fazer famosa. E não tem problema. O problema é a trajetória. Porque assim, quando você começa, tu lê, tu ora, seja no monte, seja na tua casa, seja na igreja, tu jejua, tu passa dias lendo a Bíblia. Aí daqui a pouco parece que alguns, é claro, não posso generalizar, tornam-se profissionais de púlpito. Sim, Você entende? entendi. Tipo assim, ele sabe o texto para aplicar, Sim, que vai comover o público. Ele chega na igreja, isso é bom, claro. Ele observa o ambiente e diz, olha, essa mensagem aqui não serve, mas aquela que eu preguei semana passada serve. Porque aqui é o povo de Marreteté, então eu vou fazer o povo rodar, o povo pular, o povo sapatear. Mas você vê que não tem unção. sim. Tem o que ele sabe fazer. Porque assim, Richard, uma pessoa que prega todo dia, ela sabe pregar. Ela aprendeu a pregar. Ela sabe pegar um texto bíblico e fazer, eu sei pregar isso aqui. Porque sabe fazer. Mas aí você não vê, ninguém é salvo, ninguém é curado. Pergunta, como é que foi a mensagem? Ah, foi uma benção. Não mexe mais. Então o meu conselho é, tenha vida com Deus. Com Deus. Meu pastor sempre diz, é muita gente fazendo barulho e pouca unção. Pouco Deus. Você vê algumas vigílias, é muito barulho. Sim. Então isso atrai os jovens. Eloquência, técnica. Isso, o pregador ele tá pregando e a banda vem junto, sobe baterista, sobe guitarra, sobe teclado. Isso é bom. Mas aí o povo roda, pula. E depois? O pregador vai embora,
Quem fica cuidando? Aí fala como pastor agora. O pastor. Você entendeu? Pô, pastor, o senhor precisa trazer fulano. O senhor precisa trazer ciclano. Aí o pastor tá, poxa, eu me consagro. E às vezes, a gente sabe que tem, infelizmente. Aí o pregador que foi lá, o itinerante, não tem vida com Deus. Vive a vida promíscua. Vive de qualquer jeito, relaxadamente. Então, o meu conselho é, jovem pregador, tenha vida com Deus. Leia a Bíblia, ore e jejue. Quer fazer teologia? Faça. Mas não é a teologia que vai fazer de você um pregador. É sua vida com Deus. A teologia é extremamente importante. Eu digo, todo pregador tem que ter teologia. Todo pregador tem que ser teólogo. Eu penso assim. Sim. Mas você não pode... Olha, eu só estudo. Eu leio Spurgeon, eu leio John Stott, eu leio fulano, eu leio ciclano. Mas aí não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia. É só livro, 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 livro. E não é isso. Você tem uma responsabilidade. Você está no altar. A palavra que você libera para ali, ela vai curar ou vai matar. Isso é fato. Tem pessoas que não conseguem estar na igreja todo dia. Só conseguem domingo. Porque trabalham, porque estudam. A gente estava conversando no caminho. Você trabalha, você estuda. Às vezes você não consegue ir para a igreja na semana. Aí você vai para o domingo na expectativa de, através de alguém, Deus falar, porque você precisa de uma palavra de Deus. Aí o pregador não se prepara. Não se consagra. Ele vai pregar aquilo que aprendeu. Então, meu conselho é, tenha vida com Deus. Sim. Paulo mesmo ele vai falar isso, né, no caso, né? Crescer na graça e no conhecimento. Sim, Eu também acredito no caso que ele tem que andar os dois juntos. sim, entendeu? Com certeza. O conhecimento e a graça tem que andar juntos. Você tem que buscar a Deus do mesmo jeito que você estuda. Sim, Do mesmo jeito que você estuda, você busca a Deus. total, Então tem que andar uma balança. total, Os dois tem que andar lado a lado, entendeu? total. Igual eu gosto muito de teologia também. Sim, Porém, nós somos apaixonados por teologia. Sim, sim. Só que eu também acredito que... É porque, igual um professor meu fala, né? Ele fala assim, tem pregadores, que são pregadores avivalistas, sim. e tem pregadores que são pregadores doutrinadores. Do ensino, sim. Infelizmente, aqueles que não são lembrados são os doutrinadores, que são os professores que ensinam. Sim. E os avivalistas são mais lembrados, por conta do movimento. Não é Aí isso? que tá, Richard. Meu Deus, você tem um pouco polêmico agora. Mas nessa é da ideia, não. Tá. Você percebe que... A gente tá falando do pregador que tá começando ou do contexto geral? Então, vamos Por parte? por parte, Os que estão começando? Sim. Você percebe que os avivalistas... Tem os avivalistas que tem conteúdo bíblico. Sim. Isso, então ele é reconhecido. Agora tem os avivalistas que é só pei, tá, língua estranha, roda, pega na mão. Tem um ponto. Aí você fala, eles são reconhecidos. Sim. Mas a maioria é reconhecido no extremo leste, infelizmente. Nas igrejas pequenas. Nada contra a igreja pequena. O Conel é uma igreja pequena. Eu sou uma igreja pequena. Tipo assim, porque às vezes é um povo leigo, não tem muito estudo, seja bíblico, seja escolar. Então aquilo que você fala ele vai receber. Mas experimenta esse pregador que só pensa no avivalismo, no Pentecoste, digamos assim, e numa igreja que o forte ali é a palavra. Não vai, Jesus. É por isso que tem que andar junto. Porque eu posso ir em qualquer lugar. Eu tenho conteúdo. Eu tenho unção, tenho poder de Deus na minha vida. Então o lugar que me colocar, eu sei que não sou eu. É Deus falando na minha boca. É por isso, crescer na graça e no conhecimento. Essa é a questão. Eu penso assim, claro, do meu Sim. ponto de vista. Sim, então. É verdade, parece do nosso ponto de vista mesmo. Porque eu também penso assim. No caso, ele pode pregar não em todos os lugares. Tem lugares que não tem como ele chegar, entendeu? Sim, posso me abrir aqui? Sim. Acho que foi 7 a 8 anos atrás. Estava iniciando como pregador e ainda precisa aprender muito. Né? Tem muita gente boa aí, precisa aprender muito. Eu recebi um convite para ir numa igreja. A igreja, não vou falar o nome da igreja por questão de ética. Sim. Uma igreja muito grande, para 3.000 pessoas, só que é uma igreja tradicional. Então eu fui lá com a minha mensagem. Você conhece meu estilo de pregação, sabe? Eu sou mais voltado, não estou criticando, sou mais voltado para o avivalismo. Sim. Só que hoje eu aprendi que os dois precisam andar junto. Sim. Eu fui. Pei, levanta a mão. No dia o povo veio comigo. Aí tu faz a pergunta,
Eu voltei lá? Nunca mais. Porque tudo bem, não tinha conteúdo. Não tinha. Então é isso que a gente precisa dizer. Estude a Bíblia, ame a Bíblia, ore, ame orar. Tem um escritor que eu não vou saber o nome dele agora. Fiz uma pergunta para ele. O que é melhor? Ler a Bíblia ou orar? A resposta dele foi: pergunte a um pássaro qual asa para ele é melhor, a direita ou a esquerda? Ele precisa das duas? Precisa das duas. Você entendeu? Sim. Precisa das duas. Não dá. Isso é o problema de muita gente. Muita gente. Mas mesmo assim ainda glorifica a Deus, porque tem muita gente boa. A gente falava sobre um amigo nosso em comum agora há pouco. Tem de Deus. Lê a Bíblia, ora, se consegue, tem muita gente boa. Sim. Então eu prefiro olhar para os bons. Olhar para os bons. Pros Entendeu? bons, Eu fecho o olho pros maus. Porque assim, Eu tampo o olho pros maus e olho pros eu bons. parei para pensar, assim, eu dirijo um culto de quinta-feira na igreja que eu congrego. Sim. O culto é sob a minha direção. Aham. Então a gente traz alguns pregadores que estão em evidência, que é bom isso. Sim. É bom. Mas aí, assim, às vezes você traz por indicação ou porque viu um vídeo no Instagram, você não conhece a vida do rapaz, ou da varoa, aí você traz. Aí daqui a pouco você ouve falar que fulano tá em adultério, que fulano tem uma vida promíscua, aí a gente deixa de valorizar os nossos amigos, que não estão em evidência, mas a gente sabe Que é crente. que ora, tem vida com Deus, caminham com Deus. Então eu parei e falei assim, eu vou priorizar os meus amigos. Eu vou priorizar quem eu conheço. Porque isso é muito... eu sei que é muito delicado a gente conversar sobre isso, mas Deus é muito sério, cara. Tem que levar Deus a sério, Richard. Sabe? Sim. Hoje, isso aqui ajudou muito. A gente tá num podcast, isso ajuda muito. Mas parece que as pessoas estão se perdendo. As pessoas fazem tudo por um like, tudo para estar em evidência, tudo pelo reconhecimento. E Deus é muito mais que isso. Aí, na verdade, deixa Deus de escanteio, Você entende? sendo que quer ter mais evidência do que Deus. É. Uma vez eu tava pregando sobre isso, no caso. Não tô falando todos também, né, generalizando todo mundo, Sim, né? sim, Porque, sim. igual você falou, tem muita Não, pessoa tem muita boa. gente boa, claro. E às vezes eu olho pessoas que eu falo assim, meu, eu tenho que ler muito, tenho que estudar muito, porque eu tô Total, engatinhando. Total, exatamente. Engatinhando. Ainda bem que eu não sou itinerante, porque tem muita gente boa que eu falo assim, mentira, esse cara prega demais, é possível. Verdade. E é crente, tem vida com Deus. Tem vida com Deus. Glória a Deus por isso. Entendeu? Aí, no caso, é itinerante, prega muito. E você fala, meu, ali tem vida com Deus. Você entendeu? Ali tem bagagem, tanto bíblica e tanto uma mensagem. Você sente, né, a mensagem do céu, na verdade, né? Sente isso. Entendeu? A Bíblia fala, quem é espiritual discerne o que é do espírito. A gente sabe, cara. Ninguém tá querendo aqui o santarrão religioso, mas a nossa vida é para buscar Deus. Então a gente sabe. Quem realmente vive com Deus, uma vida íntegra, de caráter, sabe o que é do espírito e o que não é. Sim, você sente, né? Sente. Infelizmente tem muita gente se perdendo. A minha oração é que para que essas pessoas se encontrem em Deus. Porque isso é normal. A gente vai caminhar, uma hora Vai aprendendo, pegando vai se- experiência. A maturidade, Maturidade. conta muito, Richard. Conta muito. A gente, hoje eu tô com 33 anos. Sim. O tempo passou. Então, quando a gente é mais moço... Mas é que quando eu era mais novo, não tinha rede social, não Não tinha tinha tanto isso, né? não Quando nós começamos, não tinha tinha. cartaz. Não tinha Não banner. tinha. É verdade, não Você tinha. entendeu? É verdade. Não tinha isso. Então, eu sei, entendo, isso mexe, isso Não é tinha bom, isso, verdade. isso é muito bom. Então, tem que estar mesmo. Mas tem que tomar cuidado. Na verdade, não tinha holoforte, né? Não tinha, Richard. Não tinha. Não tinha Entendeu? holoforte. Na verdade, era a época. Não tinha nem o YouTube. Tinha YouTube, mas não era tão famoso. Porque tinha pessoas que vendiam até DVD ainda, né? As pessoas iam De pra pregação, igreja né? pra ouvir Deus, porque o culto é uma bênção. Hoje as pessoas dizem, e quem vai pregar? Quem é o pregador? Quem é que vai cantar? Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, vamos levar fulano na vigília porque fulano enche a igreja. Você entende? Isso é um Sim. perigo. Isso é um perigo. Quer dizer, as pessoas estão ali trazendo pra si. É o antropocentrismo, né? Sim, Fala, né? é. Você entendeu? Estão trazendo o culto pra si. Estão tirando Deus de lado. Tipo assim, ó, eu vou pregar agora e eu vou com calma, porque eu sei o momento de sacudir a igreja.
é mais regida pelo Espírito. Então isso está muito perigoso. A gente tem que se atentar a isso. Sim. Ainda mais quem dirige igreja, igual você falou, né? Quem tá na frente de igreja, quem é líder, quem é... As pessoas que convidam os pregadores também, Tem né? que tomar muito cuidado. Às vezes, é igual você falou, nós deixa de dar honra para aquele que nós conhecemos, sabemos que tem vida no altar, É isso. e dar honra para outra Pra pessoa trazer que... alguém pra encher a igreja. Isso é a vaidade, é a nossa natureza. Sim, a É natureza a do homem, nossa a natureza natureza. caída, né? Do ser humano, a natureza do ser humano é isso. Sim. É a vaidade, é o orgulho, Sim. quer estar em evidência. Tanto é que o Instagram é uma fonte para isso. Olha quantos seguidores eu tenho, quantos seguidores eu vou chegar. Então isso é muito louco. Então a gente precisa olhar para a cruz. É muito difícil. E quando criou o desejo no seu coração, assim, que você falou assim, agora eu consigo ministrar a palavra. Do nada você criou o desejo ou você Não. viu alguém pregando que você se espelhou e falou assim, não, verdade, eu também consigo fazer isso e eu sei que Deus vai me usar nisso, no caso do âmbito da pregação. Tem um pastor que ele hoje está muito em evidência, mas eu acompanho desde 2006, pastorado de São Belo. Sim. Eu conheço ele desde 2006. Aham. Então ele sempre foi uma inspiração para mim. Então, se assim, eu olhava e falava assim, meu, quero... Claro, na minha inocência, na minha juventude, na minha inexperiência, assim, quero pregar igual ele. Nossa, é isso que eu quero. Então Sim. foi lá para 2009, 2010, é isso que eu quero. E eu me dedico. Eu tenho uma vida de leitura bíblica, eu tenho uma vida de consagração a Deus. Então eu falei assim, cara, eu nasci para isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, cara, você sabe pregar. Cara, você prega bem. Sua pregação falou, não sei, sua pregação falou, mexeu comigo. Sim. Eu já conto sistema de, olha, cara, você pregou domingo, sua palavra foi poderosa. Deus através de você. Então eu falei, cara, eu nasci para isso. Então é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero ajudar outras pessoas. Isso. E a gente fala de pregação, a gente pensa pregação de púlpito, né? Tá no púlpito, no microfone. E não. Eu nasci para falar de Jesus. Seja onde for. Seja na praça, seja nos cortiços, seja nas vielas, seja na igreja. Eu nasci para falar de Jesus. Seja no podcast agora. Seja no podcast. Eu nasci para falar de Jesus. Eu posso entrar em outros assuntos porque eu sou muito curioso, gosto de falar sobre política, falar sobre futebol. A gente veio no carro conversando sobre direito. Sim. Não entendo nada, mas sou intrometido. Gosto de querer entender. Mas o que arde, me arrepia, é falar de Jesus. Sim. Eu trabalho lá na Barra Funda. Jesus, eu encontrei um rapaz. Ele, moço, me dá uma moeda. Falei, cara, vamos fazer melhor? Ele, moço. Falei, vamos ali tomar um café comigo. Por que faz assim? Vocês é sério comigo, foi pra ele, vocês é sério comigo. Se eu te der dinheiro agora, você vai fazer o quê? Ele baixou a cabeça, vou comprar crack. Eu falei, então, com o meu dinheiro, você não vai comprar crack. Não posso te convencer de nada agora, mas o meu dinheiro vai te alimentar, pode ser? Ele pode. E ele comecei, não aguento. Falei, cara, sabia que Jesus pode mudar a sua vida? Sabia que Jesus pode mudar a tua história? Você sabia que Jesus ele pode tirar dessa situação que você tá e te levantar? Ele, moço, não tem como sair daqui. Falei, eu também acho que não tem. Você acha que não tem. Mas o Deus que eu sirvo consegue. Falei, procura uma igreja. Procura Jesus. O que aconteceu com esse rapaz? Não sei. Mas plantei uma semente. Sim. Então, eu nasci para isso. Eu não tenho dois pensamentos. Sem falar de Jesus. A sua natureza. Minha natureza. Sua natureza é de adorador, de Richard. semear a palavra. Na verdade, a do verdade. cristão tem que ser assim, Richard. É claro que a gente não pode ser nenhum alienado. Sim. Né? A gente tem que saber. A gente está no mundo democrático. Nós precisamos entender sobre tudo. Sim. Sobre finança, sobre política, sobre educação, sobre hospital, a situação hospitalar. Precisamos. Sim. Mas eu preciso saber. O meu chamado é falar de Deus. Mas também não posso ser nenhum esquisito. Não saber falar sobre nada. Um Sim. alienado. Sim. Entendeu? Então, tudo junto. Nós estamos aqui na Terra ainda, não tem o que fazer. Sim. Nós somos peregrinos, não somos daqui, mas Isso, nós Mas estamos aqui. estamos aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que tratar das coisas aqui. então Dê tem a que César o estudar que é de mesmo. César. Sim. Entendeu? É muito isso. Então nós temos que estudar mesmo, tem que buscar mesmo e Sim. E você é um doutor formado em Direito e um pregador da palavra. Isso é ótimo. Nós precisamos de pessoas assim. sim. Qualificadas. Porque você consegue, com o seu estudo, brigar pelo reino. Sim. Entendeu? É isso que hoje, por isso que a igreja hoje está apanhando, Richard. Uhum.
nessa questão de que, antigamente, na simplicidade do povo, não tinham conhecimento do que é direito da igreja, Sim. do que o cristão pode, do que o cristão não pode. Então apanhava. É os crentes. Então hoje, para o mundo ver que os crentes estão chegando com Deus, não aceita. Verdade. Você entendeu? Ver hoje um cristão fazer esses pregadores famosos, Samuel Mariano, Isadora Pompeu, Eliseu Rodrigues, enfim, tantos outros. Uhum. Alcançar um público numeroso falando de Cristo, isso é loucura para o mundo. Porque antigamente a visão do mundo sobre a igreja é a igrejinha da rua tal, com 8 pessoas, mal vestida, não sabe falar, semi-analfabetas. Hoje não. Hoje tem pastor que é juiz. Eu conheço um pastor com esse de vista, desembargador. Sim. Você entendeu? Então já as coisas estão mudando. E a ideia é essa, crescer. Sim. Crescer. O nosso pastor mesmo, o Caramuru, ele é juiz e dá aula na escola dominical do Você Belém. entendeu? É isso. E tá super certo. Pelo amor de Sim. Deus. Só um cara desse brigando pela igreja? Sim. O que para a igreja? Igual, tem pessoas que não gostam, mas particularmente eu gosto dele, o Silas Malafaia. Não. Tem pessoas que não gostam. Eu particularmente gosto. Marco Feliciano. Sim. Você entendeu? Que briga pela igreja e luta pela igreja. Isso aí, E outra, e sabe falar. Sabe pôr. sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. Você entendeu? Entendeu? Porque se não fosse esses caras e outros menores que ele, no tempo da pandemia, coitado da igreja. Sim. Coitado da igreja. Aí fecha a igreja, para tudo, toca tudo, e não pode. E não pode, tem que continuar. Você entendeu? É muito isso, cara. Então, a ideia central é buscar a Deus. Sim. Conversar com Deus. E ter relacionamento com Deus. Essa é a palavra. Se relacione com Deus. Desde o pregador menor até o pregador maior, ele tem que ter vida com Deus. Richard. Relacionamento com Deus. Fundamento, relacionamento com Deus. Deus não é um ser esquisito. Por mais que ele seja soberano, por mais que ele seja Senhor, por mais que ele seja exaltado, por mais que ele seja o maior, ele é íntimo, ele precisa ser meu amigo. É por isso que eu gosto de Mateus, eu gosto de falar de Bíblia. Uhum. Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Até então, Deus era o Yahvé, Deus era o soberano, Deus era o Senhor, Sim. o grandioso, que ainda é tudo isso. Mas só que Jesus fez, ele é tudo isso. A visão que tinham de Deus era uma visão longe. Mas como é que tem que orar, Jesus? Não, entra no quarto, fecha a porta, Pai Nosso. Ele é grande, mas ele é Pai. Está presente. Então é isso, relacionamento. Preciso me relacionar. Como eu estou me relacionando com você aqui, Uhum. me relacionar com Deus. Pensa assim, Sim, mesmo ele sendo Deus, ele é pai, né? ele é Pai. E o pai cuida. É um Entendeu? longe que está perto. É alguém que está mais presente. Sim. Então, vamos dizer, eu não conheço o tom da sua voz, mas sei quando ele fala comigo. Eu nunca vi o seu rosto, mas o conheço. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Só Deus fazer isso. Só Deus fazer isso. Só Deus. Falar que ele não existe é uma doideira. É, né? Não tem como. Loucura. Isso é loucura. E você pode ver, até a Bíblia mesmo, ela tá se cumprindo. Pai contra filho. Filho contra pai. Tudo. Nação contra nação. Rumores de guerra. Tudo. Eu falo assim que a Bíblia, ela é uma bússola. Ela é uma bússola que pode nos guiar pelo mundo. Você que é doutor, você vai saber disso. Quem falou isso foi o pastor Brunet. Conhece o pastor Brunet? Já ouvi falar Ele dele falou já. isso num podcast. Como é que alguém sabe que mentira é errado? Por causa da Bíblia. Não foi dito em outro lugar nenhum. O pastor Brunet explicando isso, né? Nunca foi dito. Como é que sabem que roubar é errado? Matar é errado? Através da Bíblia. Então, queira você ou não, o mundo está regido pela Bíblia. Sim. No curso de Direito mesmo. Quando você inicia o culto que fala sobre Pentateuco, sobre Êxodo. Não matarás. Sobre as leis. As leis. Os 10 mandamentos. Entendeu? Viver longe de Deus é a maior besteira que alguém faz. Sim. Maior besteira que alguém faz. Aí você falou assim, a criatura ela sempre vai ter que retornar ao Criador, entendeu? Sempre. Sempre. E ele é soberano. E ele é maravilhoso. Os dias estão difíceis. Sim. Os dias estão apertados. Tem dia que a gente chora, tem dia que sangra. Servir a Deus não é fácil. Não é fácil.
É luta em cima de prova, em cima de guerra. É vencendo uma e pegando outra. Mas mesmo assim, é melhor estar agarrado dele. Sim. No largo. Uma pergunta que eu ia te fazer, no caso, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com todos os pregadores, mas eu acho que a maioria dos pregadores já pode ter acontecido isso. Às vezes seu mundo tá acabando, mas você vai lá e prega, né? Várias vezes, Richard. Várias vezes. Tem dia que você não quer pregar. Final do ano agora, dia 23 de dezembro, teve a enchente aqui na Jacopêssego. Sim. Ficou sabendo? Fiquei. A casa do meu pai encheu tudo. Meu pai e a mãe perdeu tudo. Perdeu guarda-roupa, perdeu cama, perdeu sofá, perdeu carro, tudo. Isso foi numa quinta-feira antivéspera de Natal. Sim. E na véspera de Natal eu fui pregar. Dilacerado. Destruído. Falando assim, mano, era melhor que ter acontecido comigo do que com os meus pais. E fui pregar. Porque Deus deu força? Claro que deu força. Querer? Não queria, mas precisei. E é isso. Eu não queria, não tinha força. E parece que a mensagem é assim. Quanto mais sofrido você está, a mensagem é de dor. É de suporta. Mas eu não quero suportar. Aguenta, mas eu não quero aguentar. Vai até o fim, não, eu quero parar. Não, sorria, não, eu quero chorar. É loucura. É loucura. Você está passando por algo e você falar pro povo, aguenta. Você tá dizendo, mas eu não quero aguentar. Tenha força, mas eu não quero ter força. Resista, mas eu não quero resistir. Continue, mas eu quero parar. É isso que nos dá força. É loucura. É loucura. Você tem que pregar o inverso. Mas é aquilo, Deus é tão poderoso que assim, você vai falando e ele vai te alimentando. Alimentando, dando força. Força. Ele renova. A Bíblia diz, ele renova as nossas forças todos os dias. Que esperam no Senhor. O profeta disse, renovarão as suas forças. É muito isso. E na escola? Na escola você era muito zoado, algo do tipo ou não? Cara, Richard, agora eu como eu te disse. Pode falar disso? Pode, não vou... tranquilo, não tem problema não. Da primeira, do ensino fundamental, primeira série à oitava série, eu fui um aluno, digamos, regular. Sim. É um exemplar, mas regular. Então, é um aluno que estava na frente, ou no meio, tímido, não era de muita conversa. Aham. Só que quando eu fui pro ensino, eu estudei no Pedro Teixeira, da primeira à quinta série. Sim. Então eu conhecia todo mundo, os alunos, todo mundo. Só que quando eu fui pro primeiro colegial, a escola mudou de bairro, era um pouco mais distante da minha casa, mudou. Eu fiz o primeiro colegial 5 vezes. 5 vezes. E ia pra escola todo dia. Repeti. 5 vezes o primeiro colegial. Aham. 5 vezes. Porque era um aluno, os professores falavam que era muito imperativo. Eu não fazia nada. Tipo assim, eu nunca fui de desrespeitar professor. Sim. Mas eu era um cara bagunceiro. Sempre, no primeiro colegial, isso é loucura. Mudou minha cabeça. Aham. Eu passei do aluno quieto pro aluno que consegue fazer todo mundo rir. Que conta piada, que cabula a aula dentro da escola, vai pra sala dos outros. Então, aí, 5 vezes no primeiro colegial. Sim. Mas não é possível, cara. Aí parei de estudar. Isso em 2009, 2010. Sim. Aí fiquei 2 anos sem estudar. Aí fiz o CEJA e concluí o ensino médio. Sim. Mas assim, gostar de estudar, nunca fui fã. Nunca fui. Loucura. É isso que eu falo assim. Aham. Até nisso a igreja me doutrinou. Nossa. Porque assim, não que eu seja o maior eloquente, a pessoa que tem o português mais afiado. Não que eu tenha o português mais afiado. Mas eu aprendi a melhorar o meu português lendo a Bíblia. A minha escrita melhorou muito. A minha leitura melhorou 100%, que eu não lia nada. Aham. Então até nisso a igreja ajudou. Mas falar que eu sou um aluno exemplar, não, nunca gostei de estudar. Infelizmente, gente. Nunca gostei de estudar. Os meus amigos sabem, nunca fui estudar. Sempre nunca fui foi de fazer estudar. bagunça, de brincar. Sempre foi assim. Contar uma piada era bom. Piada, Richard. Piada. Hoje em dia as piadas que se contava não se pode contar mais, né? Porque hoje em dia é bullying, é racismo. Sim. Entendo que os tempos são outros, claro, a gente entende isso. Mas era bagunceiro. No intervalo eu era bagunceiro. Aham. Nunca fui namorador, isso eu nunca fui mesmo. Meu negócio era bagunça, futebol, fazer os outros rir,
contar piada, correr na escola, cabular aula, ir pra casa, tomar advertência. Sempre foi isso. Sim. Aí, no caso, quando você ficou firme mesmo, que você voltou a estudar por conta da Bíblia, então. Contar a Bíblia. A Bíblia te ajudou, então. Até nisso a Bíblia ajudou. Porque eu entendo. Aham. Entendi. Sabia? Aham. Que pra eu me formar, ainda não sou formado, mas pra eu me formar em teólogo, tem que ter o ensino médio pra ganhar um diploma. Falei, cara, eu preciso estudar. Eu nunca fui, gente, nunca fui. Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade. Trabalhei de tudo nessa vida que eu já trabalhei. De tudo. Eu já trabalhei de fantasiar de Pato Donald na Marabras, entregando panfleto. Aham. Já trabalhei auxiliar de pizzaria, de pizzaiolo. Já trabalhei olhando carro, estacionamento, de segurança, olheiro de estacionamento. Sim. Trabalhei com vidro blindado de carro automático. Trabalhei com móveis de vidro, igual esse aqui. Enfim, hoje estou trabalhando no Tribunal de Justiça, como técnico de informática. Já trabalhei, mas estudar nunca foi meu forte. Hoje melhorou, porque esse ano vou ingressar Sim. na faculdade de informática, Aham. vou voltar à teologia. Então, tudo isso, por causa da igreja ainda. Isso é loucura. Tudo por causa da Bíblia. Não tem como fugir. Não gente. tem. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Todos os caminhos vai te trazer. Um exemplo Ah, de educação escolar, gente, não sou. Não sou. é. Tem um autor que fala assim, eu tentei fugir da Bíblia, tentei fugir de Cristo, mas tudo que eu olho eu vejo a cruz. Profundo, muito Tudo fundo. que eu olho eu vejo a cruz. Eu olho pro céu, eu vejo um avião, eu vejo o formato de uma cruz. Eu levanto, vejo o formato do meu rosto, tem o formato de uma cruz. Eu corro, vou pra água, eu vejo um barco à vela, tem o formato de uma cruz. Nossa, Então aonde eu for, tem a cruz. salmista, né? Pra onde me esconderei de ti? Se eu subir ao mais alto dos céus, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama, lá o Senhor também está. Pedro, pra Aham. quem fugirei? Só o Senhor tem palavra de vida. Então, mas nunca fui um exemplo escolar. nunca fui. Posso ser exemplo para as outras coisas, mas escola, não, gente, não fui. E dar aula escola bíblica? Richard, cara, eu sei dar aula, Sim, ainda mais usando a revista CPAD. sim. Então, se falarem pra mim, Caio, você vai dar uma aula, eu sei aplicar uma aula. Que eu vou Sim. estudar, vou abordar um tema, Aham. sobre o que eu ia falar, eu sei dar aula. Aham. Mas que eu gosto, não gosto. Não, Eu fujo. você foge. Não fujo. Então, pra você, então, no foco mais é a pregação mesmo, então. É a pregação, bicho. E assim, tem tempo ainda? Tem, fica à vontade. Então tá bom, deixa eu falar um pouquinho. Até meia-noite é dia. Então tá bom. Não, é 24 horas. Você pode ficar. Bicho plantão? Plantão. O que acontece? Em 2019, abril de 2019, o pastor ele fez um projeto na igreja. Para quem quiser ser missionário, viver de forma integral na igreja. Começo de 2019. Sim. E eu me certifiquei a isso. Eu e outras pessoas. Aham. Então, de 2019 para cá, o pastor tem me preparado para ser pastor, Sim. entendeu? Para cuidar de pessoas. E eu me identifiquei muito com isso. O pastor ele abriu uma congregação União de Vila Nova, sabe Pantanal? Sei. Abriu uma lá. E colocou eu para eu cuidar. Sim. Então, eu me identifiquei muito com isso. Então, hoje eu falo para você, sentar numa aula de aula, uma sala, uma classe, e dar aula para pessoas cristãs, não é meu forte. Mas falar assim, Caio, vamos ali fazer uma visita, fazer um culto lá. Eu amo. Sim. Eu amo isso. Eu tenho uma reunião de cultos em Pirituba toda segunda-feira. Sim. Hoje eu cancelei pelo compromisso com você aqui hoje. Toda segunda-feira eu tenho uma reunião de trabalho. É um culto no lar, que a ideia é abrir uma igreja. Então eu gosto de cuidar de pessoas. Sim. De aconselhar, de falar de Jesus, de orar, impor as mãos. Eu nasci pra isso. Dar aula não é meu forte. Mas se precisar, né? Tem que Tem dar. que saber, né? Tem que Tem que saber. saber. Até que o pastor tem que ensinar, né? Sim, ele tem que ensinar. No caso, você falou assim de outras igrejas, tal, de pontos de pregação que no futuro viraria igreja, né? Sim. Eu pretendo. Eu quero. Aham. O meu objetivo, acredito que seja até meu chamado, minha vocação, é ser pastor da igreja. Sim. É loucura, muita gente tem sonhos e o sonho é, olha, eu sonho em ser um advogado,
O outro tem sonho, olha, meu sonho é ser um médico, meu sonho é ser um jogador de futebol. Meu sonho é pastorear a igreja. Ter um povo. Tem um pouco. Esse é o meu sonho. Sim, Vou me formar profissionalmente em algumas áreas, sim, até porque para ter recurso financeiro, para ver que hoje eu tenho uma esposa, tenho uma filha, então Sim. preciso se eu sustento a minha casa, mas o meu sonho é pastorear a igreja. sim, entendi. Não vejo a hora disso acontecer. E um conselho aí pros jovens sobre relacionamento. Porque eu acredito que o pastoreio ele tem que andar junto os dois, né? Tem, Richard. Cara, Isso diferencia, né? Bastante, né? o meu conselho é Ah, saiba com quem você está se envolvendo. Eu sei que é jargão de pai, de mãe, de pastor. aham. Esse papo, ai, quando casar melhora, não existe em lugar nenhum. Então saiba com quem você está se relacionando. Não é nem com quem você vai casar. Saiba com quem você está se relacionando. Sim. Com quem você está namorando. Como é que a pessoa é, seja o homem, seja a mulher. Porque assim, aí, ô Richard, quero ser pastor, cuido de almas. Aí eu vou me relacionar com uma moça que, eu quero só pra igreja de domingo. Acabou o culto, eu quero ir embora. Não tenho paciência. Não vai dar certo. Ou o meu chamado vai parar, ou tá bem? Ou o meu relacionamento vai Não, parar. mas da consciência. É faz da consciência. Ah, tá. Essa parte é interessante. Entendi. Quero Boa. entender a minha parte. Tá certo. Então tem essa questão, Richard. Porque assim, não tem como cada um andar para um lado. Aham. Tem que andar o mesmo pensamento. Sim. O que fez eu casar com a minha esposa hoje? Falei, cara, essa menina é igual eu. Igual a mim. É minha de oração. Tem conselho para dar. Lê a Bíblia muito mais do que eu. A menina devora a Bíblia, minha esposa. Ela devora. Ela devora a Bíblia, cara. Falei, eu preciso aprender com você. Ela devora. Tanto é que quando eu estava flertando, Aham. paquerando, então, sempre à noite depois do trabalho, né, pelo WhatsApp, Aham. ela dizia assim, ó, segura um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa, ou amanhã, por quê? Eu falei, por quê? Porque é o meu momento de falar com Deus, de ler a Bíblia. E isso desde 2009 pra cá, ela tem isso. Sim. Então, como é que isso vai dar errado, Richard? Não vai dar errado. A gente tem o mesmo pensamento. Agora, eu quero ser pastor, quero me tratar com gente, e gente assim, Sim. com problema, a gente vai te apoiar lá pelas costas, pessoas que não estão nem aí pra você, querem que você resolva os problemas dela, aí eu vou me relacionar com pessoas e dizer assim, larga pra lá, pelo amor de Deus, cada um com a sua vida, eu quero ir embora. Não dá certo. Então o meu conselho é, saiba com quem você está se relacionando. Alinhe os propósitos, vê se está andando junto, alinhado, porque Sim. senão não vai dar certo, Richard. Vai rachar lá na frente. Se eu falo com convicção, vai rachar lá na frente. Ou uma ou outra. Ou você vai largar o ministério para viver o relacionamento, Sim. ou você vai largar o relacionamento para ver o ministério. Os dois não vão caminhar junto. Tenho certeza. Então, Um dos dois vai ter que abandonar. um dos dois vai ter que abandonar. Não dá para andar. Não dá. É aquilo. A água com óleo não se mistura. Sim. Ou só óleo ou só água. Ou só óleo, só água. É, É uma mistura. não se mistura. Tem que ter a... Dando uma pausa aqui rapidinho, vamos fazer aqui o nosso momento merchana das nossas canecas aqui. Ó, essas canecas aqui foi feita pelo nosso amigo Arts, @Arts. Vai lá no Instagram dele, segue eles muito lá, tá bom, rapaziada? Dá uma força pra ele lá. Você que precisa fazer sua caneca, você precisa fazer sua caneta, você que precisa fazer uma toalha, quer dar uma toalha pro pregador bordada com o nome dele, vai lá também que ele faz. Quer fazer caneca, vai lá, ele faz caneca. Não tenho dinheiro pra fazer caneca, fazer uma lembrancinha menor pro conjunto de jovens que são muito grandes. Vai lá então e faz uma caneta. Mas o @Arts ele faz. Ele faz todos esses tipos de trabalho, tá bom? Então vamos lá no perfil dele, fala que viu o podcast que você vai ganhar um desconto especial. É uma das nossas parcerias, tá bom? E você também que queira gravar o seu podcast, tá com um projeto para 2024 para gravar podcast, fazer música, pode correr aqui pro Estúdio 22, que aqui nossa casa aqui é Estúdio 22. Vem pra nossa casa, vem fazer parte do nosso time, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom. Que O Estúdio chique. 22, Coisa chique. aqui é coisa chique. Aqui a estrutura aqui é forte. Eu gostei. Muito top mesmo. Então, irmão,
Quando você for fazer essas canecas já, Não, eu vou precisar pra julho. pra julho, Tá tranquilo. pra julho, vai lá e fala que o podcast, será que Isso, pode? Vai ter a conferência. Vai ter a conferência. Aí eu vou precisar pra julho, pode ter certeza. Sim, vai lá e faz seu pedido que ele vai te, de pronta entrega, vai te atender lá. É lindo, eu gostei. E ele é bênção também. Gostei. E a Bíblia fala mesmo, né, que tem que ajudar os domésticos da fé, né? Com certeza. Glória a Deus. Agora vamos começar o momento aqui de interação, hein, povo? Vamos começar o momento de interação aqui. Olê. Vamos interagir com a gente. Vamos entrar no quadro do nosso canal que dá o seu próprio título, né? Será que pode? Será que pode? Nós temos um quadro aqui no canal, Ai. Caio, só te explicando. Só te explicando mais ou menos como funciona. Aí eu te faço uma pergunta, Certo. aí você responde conforme a sua opinião, conforme o seu conhecimento. Você pode usar a Bíblia, você pode usar atualidades, você vai usar o que você achar melhor, Tá. entendeu? Pra responder a pergunta. Preferência bíblica. Aí, preferência à Bíblia, né? Preferência à Bíblia. Como é que fala? O nosso quadro do nosso canal mesmo que dá seu título. Será que pode? Será Tem muitas dúvidas dos jovens, né? Também de adultos também, e de todo tipo de idade, se pode ou não pode. Povo, manda aí pra gente essa pergunta. Pode ou não pode? A primeira pergunta que eu vou fazendo aqui, enquanto vocês vão mandando essa pergunta pra gente, pode ou não pode? Vamos voltar no relacionamento? Ah, Pode ou não pode julgo desigual? não pode. Não tem como, Richard. Isso aí, né? As pessoas perguntam de teimoso. Não vai dar certo. É aquilo que eu falo, não tá alinhado. Propósito, não tá alinhado, Richard. E não adianta, eu vou ganhá-lo pra Cristo, vou ganhá-la. Não vai. Não vai. Você não vai. Não tem como, cara, você estar na igreja, você serve a igreja, seja você um membro, um ministro, seja quem for. Sim. Julgo desigual. A pergunta aqui. Será que pode ou não pode? Não pode. Por quê? A sua ideia é ir pra igreja. A ideia do seu parceiro ou parceira é não ir pra igreja. Sim. Como é que vai dar certo? Não tem como, gente. Não pode. Não pode. Não pode? Não pode. Não pode. Não anda junto. Não anda, não caminha. Falou que não pode. Mas se alguém quer, experimenta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pela sua experiência, não vai dar pode. certo. Certeza, gente. Manda as perguntas aí, rapaziada, pra gente. Manda aí pergunta pra gente aí. Se eles são casados, o marido é cristão, a esposa não. Ou vice-versa. Sim. Aí é outra situação. Tem nada a ver, pelo amor de Deus. Não vai largar o teu marido, a tua esposa. Não. Agora, você quer entrar num relacionamento, você cristão, com uma moça ou um moço não cristão, não embarca. Tu vai perder anos da sua vida. É perca de tempo. Perca de tempo. E pode ou não pode bebidas alcoólicas? Ai, Paulo. Porque o povo tá usando aquela passagem lá. Qual passagem? Tá nova? Beber. Nós não pode empregar? Ai. Não vos empreguei com vinhos que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não. Ô Richard, eu falo com alguém que já bebeu. Sim. Alguém que já bebeu muito durante 1 ano e meio. O que a bebida faz? Tira a nossa consciência. E assim, ninguém bebe, Richard. Ninguém vai ter uma garrafa de vinho na casa. Você, olha, eu vou tomar uma taça hoje e daqui 6 meses eu vou tomar outra. Não vai. Ela vai tomar tudo a taça. Olha o calor que tá. Quem é que não vai querer tomar? Você vai tirar sua consciência. E você com a consciência fraca é legalidade pro mal. Sim. Entendeu? Então não pode. Não pode. Sim. Não pode. Outra pergunta aqui. Quem fez essa pergunta foi o Daniel Fernandes. Um abraço, Dan. Deus abençoe sua vida. Ele fez a pergunta assim: tatuagem, pode ou não pode? Aí é a questão agora que a gente vai Polemizar. começar. Olha os cortes, hein? Eu vou fazer. Ao vivo. Oi? Tá ao vivo. Eu vou falar a minha linha de raciocínio, meu pensamento. Porque assim, a tatuagem parte de um princípio, Richard, que eu Sim. penso de obediência. Em que questão? Por exemplo, eu congrego em uma igreja que nós sempre aprendemos de doutrina, de liturgia, de comportamento, que não se deve fazer tatuagem. Sim. A igreja que eu, Caio, congrego, não se deve fazer tatuagem. Sim. Então, se amanhã eu chego lá com um tigre no peito, eu vou trazer escândalo, eu vou trazer desobediência ao meu pastor, certo?
Mas só que contraponto, tem algumas igrejas que é liberado. O pastor libera. Aí como é que eu vou falar para um membro, por exemplo, você vai congrega na igreja que o seu pastor deixa você fazer tatuagem. Você diz, ai, meu pastor autorizou, eu não vejo problema. Então eu não posso falar, não pode fazer tatuagem. Então no meu princípio, na minha cabeça, vai muito de obediência. Sim. Pra mim, a minha igreja diz que não pode. Agora, se a tua igreja diz que você pode, e você não vai se sentir mal com isso, você acha que isso não vai te condenar ao inferno? Então cada um por si. No caso, Eu você não caio, pode se não vejo arrepender depois. Porque é uma marca que você faz pra sempre. Eu caio, não vejo problema. Não tenho e não faço. Mas não vejo problema. Sabe uma frase que eu acho interessante quando fala sobre tatuagem? Ah. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu acho que na época, quando falavam com ele, fizeram uma entrevista com o Cristiano Ronaldo e perguntaram pra ele por que ele não tinha Sim. tatuagem. Você lembra disso aí? Lembro. Aí ele falou assim, Doador de sangue, né? Sim, aí ele falou que é doador de sangue, e ele falou assim, mas eu vou dar um exemplo mais claro pra vocês porque não pode tatuagem. Ah, mas Messi usa tatuagem, Neymar tem tatuagem, e só você não tem tatuagem? Aí o Cristiano Ronaldo falou assim pra pessoa que tava entrevistando ele, você já viu Ferrari com adesivo? Ele respondeu isso, já viu Ferrari com adesivo? É aquilo Pensou? que a gente parte, Richard. Não posso termo falar mudanismo, não. Sim, É moda. Qual o benefício traz a tatuagem? É estético? Eu não acho estético. sim, Porque você deve fazer uma tatuagem onde? Na mão, no antebraço, ou sim. no peito, no tórax, na coxa, na perna. Cara, é um assunto delicado. Então, tem essa sugestão? Não sei se pode. Olha, é uma nova, hein? Já tá criando já. Porque, assim, Já tá criando já uma resposta pro Porque canal assim, já. eu digo, eu não tenho, não farei, mas se alguma pessoa, se eu for numa igreja, a pessoa fazer, olha, eu tenho tatuagem, eu falo assim, legal. Então, Richard, pra mim, é indiferente. Sim, Obedeça a regra que o seu pastor, que é o anjo da igreja, o sacerdote daquele lugar, é o que leva direcionamento de Deus pra você. O que ele diz sobre isso? sim, Se ele falar, faça, cara, e se isso talvez for te condenar ao inferno, ele vai ter que prestar conta da sua alma. sim. Isso é verdade mesmo, né? Você entendeu, Richard? Então, cara, é sua regra de fé. É a sua igreja que o seu pastor converse com ele, o que seus pais acham. E Eu não vejo necessidade nenhuma em tatuagem. eu acho que essa pergunta já foi respondida, mas não sei se eu entro na mesma pergunta. Porque lembra que eu fiz uma pergunta sobre namoro, tal, sobre o jogo desigual? Certo. Agora aqui também eu acho que continua sendo o jogo desigual, porque fala, posso namorar pessoas com outra religião. Cara, tá dentro, Aí é pior ainda, né? tá dentro do jogo desigual. Tá dentro do jogo desigual já, Ah, né? Richard, Tem jogo desigual. entendeu? Deixando bem claro, Ah, ninguém tá falando mal de religião nenhuma aqui. sim, A ideia não é essa. Mas não dá liga. Não dá liga, Richard. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Ainda mais, a gente é cristão, o podcast é cristão, a gente tá num ambiente cristão. aham, Como é que um cristão vai se relacionar com pessoas de outra religião? Não faz sentido. sim, Não faz sentido. não faz sentido. Quem fez essa pergunta foi o Matheus, né? Não faz sentido, Não faz sentido. não faz sentido. Agora fizeram uma pergunta aqui, eu vou seguir na ordem aqui, tá? Maiara. A Maiara, abraço Maiara, Deus abençoe. Ela fez uma pergunta, Maia Lopes, não. não, é Maiara Alves, Ah, uma amiga nossa. Sei que era uma filha minha. Aí ela perguntou assim, roupas curtas, pode ou não pode? Será que Maiara, pode? vigia, Será cara. que pode? O que você acha? Beleza, nós somos templo do Espírito Santo. Cara, hoje eu sou casado. Minha esposa é linda. Minha esposa é linda. Eu não gostaria de vê-la com a roupa curta na rua. Porque assim, é da natureza humana. O homem, ele vai muito por aquilo que ele vê. Sim, A mulher por aquilo que ela ouve. sim, Foi aí que Eva caiu. sim, Porque ela foi pelo que ela ouviu. E o homem vai muito pelo que ele vê.
É claro que isso não dá o direito de nenhum homem mexer com você, nenhum homem tocar em você porque está com a roupa curta. Isso aí é um homem que é safado e mau caráter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aquilo que parte da... Por que usar roupa curta? Pra quê? Em qual ambiente? Em qual Sim. localidade? Estamos aqui de novo. Eu estou trabalhando no fórum, o Richard é um doutor. Você entra com qualquer roupa no fórum? Não, De qualquer jeito? não. E tem a plaquinha avisando, não sei se tem ainda. Tem. Tem a plaquinha Tem avisando, né? Tem avisando. Tá um calor absurdo em São Paulo. Eu preciso ir com a polo, com a calça jeans e o tênis. Minha vontade era ir de bermuda, ir de regata e de chinelo. Mas eu não posso. Porque o ambiente O não... ambiente, Richard. Aí o contraponto radical diz: olha, pra ir pra praia você tem que pôr uma calça e uma camiseta preta. A praia não é ambiente pra calça e camiseta preta. E nem terno e gravata. Nem terno e gravata. A calça é ambiente pra bermuda, shorts, sem camisa, um biquíni, nada exagerado. Desculpa a sinceridade, não sei se vai dar corte isso. Mas a praia é pra esse ambiente. Sim, Então você, nossa, mas não, gente, cada local tem um ambiente. Então, qual o local de usar a roupa curta e por quê? Então, Sim. dependendo do ambiente, não pode. Não dá pra ir com roupa curta pra igreja. sim. Não é ambiente pra decote, não é ambiente pra bermuda, pra camiseta apertada de homem, de calça apertadinha, de calça de leg, não é ambiente. A igreja não é ambiente pra isso. Agora numa praia, você vá. Um shopping também não é ambiente pra roupa curta. Depende do que é curto também, né, Richard? É. Depende do que é curto. Porque tem umas pessoas que usam curto e... Meu Deus do céu. Tem outros que... Depende. Então, defina o ambiente que você está. Sim. Ai, Deus está em todos os lugares. Tudo bem, gente. Tudo bem. A gente sabe isso. Deus está em todos os lugares. Mas não dá pra... Tem certos tipos de locais para certos tipos de roupa. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Outra pergunta que fizeram aqui é... Em questão de remédio, assim, antidepressivo. Pode ou não pode? Depende. Pela questão que depende, Richard, eu penso. Ah, Você passou pelo médico, você foi diagnosticado com depressão, o médico te receitou um antidepressivo, então tome. Porque eles estão aqui para isso. sim. Não vem com esse papo. Eu sei que Deus cura, se eu colocar a mão na cabeça de alguém, olha, Deus está te curando da depressão hoje. Para de tomar remédio. Não para. Não para. Pelo amor de Deus. Não. Então, remédio pode. Antidepressivo pode. Você tem ansiedade, o médico que você passou no psicólogo, o psicólogo te receitou um remédio, tome. Com cuidado, respeita a ordem do médico, né? Respeita a ordem do médico e toma. Então não adianta, não tenta espiritualizar tudo não, porque pelo amor de Deus. Pelo amor, não, o quê? Nem tudo é demônio não, gente. O demônio tá lá e fala assim, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. A depressão veio por quê? Talvez por um trauma familiar, talvez por um relacionamento mal resolvido, talvez por um complexo de inferioridade. Foi o diabo. É claro que o diabo usa essa sua fragilidade para agir. Você tá na depressão, Você tá fraco? então assim, se mata, se corta. Aí você precisa de oração. Mas largar o remédio? Não. Só larga sobre um diagnóstico médico. Você pode falar assim, ó, não precisa mais usar. Não sei o que aconteceu, mas eu tô olhando o seu quadro aqui, você não precisa. Aí você larga. Aí você fala assim, que eu fui na igreja, o pastor orou por mim. Ah, então foi isso? Então pode largar o remédio. Mas sobre decreto médico. Porque pastor é pastor, médico é médico. Por favor, né? Né, Richard? Pastor é médico, é médico. Você chegar no hospital lá, doutor, tô com dor de barriga. Não, abre a Bíblia aí que eu vou ler um versículo pra você. Não, né? Sim. Então, cada um no seu lugar. Cada um na sua vocação. Cada um com sua vocação. Cada um com seu chamado. Já pensou? Outra pergunta que nos fizeram aqui foi... Mas eu acho que isso aqui entra mais em doutrina também. Como a tatuagem. No caso, eles perguntaram, pode ou não pode usar corrente? Então, eu gosto. Eu tenho a corrente de cruz sem, claro, o Cristo crucificado, porque ele não tá mais lá na cruz. Eu tenho. Eu gosto. Eu sou meu falcão. Então eu gosto de usar corrente, eu gosto de usar anel. Então pode. Pulseira. Pulseira. Munhequeira.
Vai mais de doutrina, né? Isso aí, né? É. E assim, cara, toda doutrina tem que ter um embasamento bíblico. Sim, Concorda comigo? sim, concordo. Concorda? Respeitando as igrejas mais tradicionais. Mas é aquilo que hoje, Richard, eu falo que os tempos mudaram. Que antigamente era aquilo. Olha, jogar bola é pecado. Os pastores diziam. Aí vai disputar. Mas é pecado por quê? Não, porque é pecado. Mas por que é pecado? Porque é pecado. E a gente obedecia. Hoje, olha, se eu falar, claro que eu não tô falando isso. Não pode jogar bola. Alguém vai perguntar, por que não pode? Aí eu vou falar, por que não pode? Ah, você não sabe de nada. Vou perguntar pra quem sabe. Então hoje sempre mudaram. Então, se me provarem biblicamente que eu não posso usar um colar, que eu não posso usar uma corrente, que eu não posso usar um anel, aí beleza. Mas pode. Por mim pode. Você pode. Não pode. Entrando nessa questão que você falou, de antigamente e não poder, né? E agora poder, a televisão. O que você acha? Pode ou não pode? Atualidades. Na vida do crente, atualidades. A tecnologia na vida do crente. Pode ou não pode? Aquilo que eu falo, Richard, o problema não é a televisão. O meu controle tá na sua mão. A televisão tá ali, ó. Pode aquela TV ali? Pode. Será que pode? Pode a TV. Tá ali. Aí o cara me coloca aqui algo promíscuo. A TV não mudou sozinha. O controle tá na mão dele que mudou. Então, o que você vai assistir? Do que você vai se alimentar? Sim. Então vai muito disso. Eu penso assim. O problema não é a TV. O problema é o controle tá na sua mão. Ainda mais hoje em dia, que você tem todos os canais, você tem de tudo aqui nesse aparelho. Tem tudo. Então você tem que saber o que você tá vendo. Sim. Então a atualidade não é um problema. Entendeu? Pode. Pode. Atualidade pode. Pode. Instagram pode. Facebook pode. Twitter pode. YouTube pode muito. Se inscreva. Já inscreve no canal aí. No canal. Já ativa o sininho. Já ativa o sininho. É. Então pode. O problema é como você usa disso, se desfruta disso. Eu não sei se foi John Stott É. ou se foi o Jim Swagger. Não sei quem foi, gente. Me perdoe pela minha falta de conhecimento nessa parte. Sim. Mas ele diz de um dos livros, um desses dois autores, tenho certeza que foi. Ele tem uma frase assim que o dia que ele não lia a Bíblia, ele também não fazia nenhuma refeição. A frase é em inglês, eu não vou nem arriscar. Sim. Mas a frase é essa. O dia que ele não comia a Bíblia, que ele não lia a Bíblia, ele não se alimentava. O dia que ele não orava, ele não se alimentava. Porque ele entendia. Da mesma forma que eu alimento o meu corpo, eu preciso alimentar o meu espírito. Se o meu espírito ficou sem ser alimentado, o meu corpo também vai ficar sem alimentado. Sim. Então eu preciso entender que isso aqui para alimentar a carne, isso aqui é um abastecido de uma forma louca. Sim. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo com isso aqui, o que eu estou fazendo com as redes, o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu estou priorizando o meu tempo. Então a atualidade é muito bom, Richard. Sim. Né? Eu digo que diz Daniel, ele olha para Daniel e Deus diz, Daniel, eu sou Deus e não mudo. Sim. É o atributo de Deus, a imutabilidade. Um atributo que só ele tem, ele não muda. Só que os tempos mudaram. Sim. O século mudou. As igrejas mudaram. Sim. Deus não. Deus, ele continua imutável. Perfeito. Agora a pergunta é, o que eu mudei, e naquilo que eu mudei, eu continuo glorificando ao Deus que é imutável? Entendeu? Porque você pega o ponto evangelístico, por exemplo, nós estamos aqui em um podcast, algo totalmente atual, da atualidade, estamos aqui, queira não, queira sim, evangelizando, é uma ferramenta de evangelismo, o seu Instagram é uma ferramenta de evangelismo, então a gente está usando para benefício bom. Antigamente a fonte de evangelismo era o panfleto. Uns ainda usam disso, outros não. Então mudou. Só que a questão de glorificar a Deus continua o mesmo, do Deus imutável. Sim. Lembra de Deus, ele para de falar por 400 anos, o tempo interbíblico? Sim. 400 anos. Aí do nada aparece um maluco pregando no deserto, tal do João Batista. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos.
o tempo mudou, o pregador mudou, o local mudou, mas a mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, essa é a questão. Eu posso mudar. Hoje tem a igreja preta, azul, branca, vermelha, rosa. Não tem Amarela. problema nenhum. Agora, o que você está fazendo dentro dela Que é o problema. é o problema. Aquilo que eu estou fazendo está glorificando o Deus que não muda, beleza, porque ele não muda. Ele não negocia com o pecado, ele não negocia com a prostituição, ele não negocia com o adultério, me perdoe, mas ele não negocia com a homossexualidade, ele salva o homossexual, mas negociar com a prática, Deus não negocia. Sim. Então ele não mudou, ele continua do mesmo jeito. Ele disse para os profetas, ó, não muda, não aceita o pecado, e ele continua, não aceita o pecado. Mas só que a forma mudou. Então tudo bem. Então a atualidade é boa, desde que eu use essa para glorificar o Deus que não muda. Sim, Entendeu? Eu penso assim. certo. Desde que você utilize Isso, a mensagem, O meu use a Instagram atualidade pro... tem eu, minha filha, minha esposa e culto. No meu Instagram. Alguém vai olhar e dizer, é crente. Glorifica a Deus. Tem momento de lazer com a minha família, momento de culto. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo com isso, com a ferramenta. Isso aqui é um perigo. Sim, Isso aqui foi diagnosticado. Isso aqui é o maior de pornografia de jovens. Os jovens estão se acabando na pornografia. Porque o celular está fácil acesso à pornografia. sim. Ligou. Vou fazer uma pergunta aí, vai. Pode fazer uma Pode. pergunta. A voz da consciência vai fazer uma pergunta A aqui. voz da consciência vai dar a pergunta. E esse funk, essas coisas, tá acabando com a molecada? Vamos lá. Dizem que isto é... Diga a música em si. Sim, A sim. música, tem a música boa e tem essa... Quer dizer, e tem isso Que fala que é música. que dizem que é música. Eu vou achar um... Essa mentira, vamos falar assim, essa mentira que fala que Eu não sei se Paulo escreveu a carta de Filipenses. Acho que foi Filipenses 4:8. Se não me Sim. falhar a memória. Paulo diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, Sim. tudo que é honesto, tudo que é puro. Se há louvor nisso, então pensai. Aí a pergunta que eu falo é: o funk tá chamando a menina de cachorra, o cara de ladrão, a menina de prostituta, influenciando a molecada. influenciando a molecada Influenciando a nada, na verdade. Né? a Tá nada. Na verdade, está influenciando ao crime, à droga, à prostituição, É isso, a tudo de ruim. tudo de ruim. Vamos ser- E vamos assim, ser realistas. não é o ritmo funk, você colocou bem colocado. Não é o ritmo funk, não é o ritmo, não é a batida sonora. É o que a letra. Isso. A letra é isso que traz morte. Você entende? Hoje você pega uma criança de 10, 12 anos, é porque eu sou cachorro. Não, você não é cachorro, não. Você é uma criança, precisa estudar, precisa brincar. Então isso, infelizmente, tem influenciado. Por isso que eu digo, se o funk, ele influenciasse a criança a estudar, Não. a ser alguém, a aprender a música verdadeira. Que o funk, antigamente, ele tinha um funk raiz que era saudável escutar. Hoje já não é mais. Nós moramos em uma periferia, Isso. extremo leste. Então tem esse funk que dizem aí, né? O funk ostentação. Que você vai ter vários carros, você vai ter várias mulheres. A gente sabe, a realidade não é assim, cara. Não. Sim. Não é Não assim, vencer cara. em lugar nenhum. Não Não vai. tá lá no mesmo lugar, do mesmo jeito. Não com é a assim. mesma fossa, cheirando mal. Não é assim, do mesmo cara. jeito. Tem gente que tá passando fome. Bastante. Tem gente que que o pai de família não consegue comprar um brinquedo pro filho. Então para com essa ilusão de você vai ter 10 carros. Talvez não vai. Sim. Então isso, infelizmente, tem acabado com a juventude. Então não pode. Não pode. Não pode. O funk, que ele tá falando assim, com essa escrita. Então, assim, aí, posso fazer uma pergunta pra gente mesmo responder aqui debatendo? Pode. Posso? Música secular. Pode ou não pode? Ó, eu sou apresentador agora. Virou o jogo, agora o jogo virou, não é mesmo? Virou o jogo. É, Coloca a na minha opinião. pensamento. Isso Na minha opinião aqui, entendeu, pessoal. É o pensamento do Richard. Na minha E opinião, depois da voz da consciência. não pode.
Não pode. Por quê? Porque a música mesmo, qualquer que for que seja a música, no caso, ela influencia seu sentimento. Boa colocação. Porque você já pegou uma música que você falou assim, vou escutar essa música, mas essa música me lembra tal pessoa. Ou essa música me lembra tal momento da minha vida. Então, às vezes, as músicas que nós escutamos influenciam o nosso pensamento. Sim. A pessoa que ela tá depressiva, o que ela vai fazer? Escutar músicas Isso. e se coloca mais pra baixo. Então, eu não acredito que você fale assim, mas eu tô escutando música que não é evangélica. Aí eu Você posso- acha que isso faz bem pra você? Não, não faz bem. Então, eu também tenho uma coisa. Entendeu? Particularmente, Voz da consciência falando. Manda. Voz da consciência. Eles estão te ouvindo? Estão te ouvindo? Estão me ouvindo. Ah, então tá ótimo. Sim. Particularmente, eu gosto muito de Nat Roots. Porque traz uma paz que eu escuto. Mas não é pra depressão, não é pra nada. Mas Tá. eu escuto porque traz uma paz, Sim. a letra, a música, escutar. Netroots Planta e é raiz. reggae. O Planta e Raiz. É reggae. É reggae, É mas reggae. o Planta e Raiz também, ele é evangélico, na verdade, né? Pois é, Ele é. tem muito som, É um assunto. tipo louvor, né? Sim, Sim. sim. O É Planta um e Raiz, assunto. não sei Eu se você penso. conhece. Agora meu Eu me pensamento. sinto muito bem escutando. Sim, sim. Vou Mas não nada de... Vou chegar nesse ponto que você está falando, voz da consciência. É, o que eu, Caio, penso. Aí é contrapor aquilo que o Richard disse, mas pra gente chegar na linha de raciocínio junto. Sim. Aí você pega alguns louvores que trazem esse mesmo sentimento que você acabou de falar. De tristeza, de vingança, Isso, de dor, verdade. de perda. Então você concorda comigo? É claro que o Paulo disse, se não há louvor nisso, pensai. Então eu preciso filtrar aquilo que eu estou... eu sei que parece ser radical, ser um crente chato, né? Sim. Mas eu preciso entender. Aquilo que eu estou ouvindo está louvando a Deus? Eu particularmente, eu não ouço músicas seculares, não ouço. Porque assim, eu particularmente eu gosto muito de pagode. Então eu sei que se eu ouvir... Hoje tem pagode hoje que tá fazendo sucesso demais. E é evangélico. Acho que são eu só acho que são 3 pagodes. Bandas de restauração. É muito boa. Muito ótimo. Eu, Sim. se eu pudesse, é que eu mexo com samba, produtora de samba também. Só que se eu pudesse vender esse tipo de... Eu venderia fácil. Sim, sim. E não tem problema. Aí eu falo, você pega tipo assim, um MPB. Sim. Que são músicas que você não vê palavrão, Não. você não vê baixaria, você não vê prostituição. É uma voz boa. Você é músico também? Não, mas Não? eu conheço. Mas você vê a sonora é boa, o violão é Não, isso gostoso. eu conheço tudo. Em questão dela. Eu não sou de cantar, Entendi. né? Então, Eu não melhor- me arrisco então você a- pode a falar melhor do certos que eu. músicos, é. Você pode. Não sou músico nem. Não, eu não me arrisco a certos Entendi. de hoje aí, né? Aí você pode falar melhor. Se, cara, você escuta, Mas eu você pega um conheço. Djavan. Essa é Pelo amor de Deus, cara. uma Vanessa da Mata. São músicas boas. Tem começo, meio e fim. Aí agora eu não tô julgando a pessoa deles, até porque eu não conheço, então eu não tenho conhecimento de causa de falar. Isso. Mas quem são? Aí que tá. O que fazem? Por onde andam? Sim, Por que estão cantando essas músicas? Isso aí. Então é muito louco. Agora você fala pra mim, ó Caio, eu conheço o Netroots, sei porque eles fizeram essa música e não tem problema nenhum. Então eu falo assim, pô, eu também quero escutar. Então vai da gente. Sim. O que eu tô escutando? Se você falar, pode? Eu vou falar, não pode. Eu lembrei de uma aqui agora, que eu escutei uma vez uma frase, o Renato Russo falou lá no Serginho Grosman. Pediram aquela música pra ele, acho que é... Não sei se é Eduardo e Mônica, que ele se mata e tal. Sim, que sim, sim. Ele falou, prestem atenção na música antes de você me pedir. Você chegou a ver isso? Uma Sim, vez eu ele vi, faz acho que no tudo. Serginho E Grosman, faz que ele falou, sentido. ele Sim. quis explicar a música que ele fez. Ele fez isso com uma música com uma garota, não sei o que era. Não, você Sim. pega Ao alguns redor dele. cantores seculares, se você for parar pra ler a letra das músicas dele, fala assim, cara, isso aqui tá falando de outra coisa, hein? Não sei se era Eduardo ou Mônica, mas é Aham. alguma música deles, Aham. do Legião Urbana. Por exemplo, eu tô Sim. com uma filha agora de 10 meses. Aí eu posto meus stories lá e coloco música de filha. Não são músicas cristãs. Então, seria muito hipocrisia da minha parte. Assim, ah, não ouço. Mas não são músicas cristãs. Mas ela assim, olha, você quando crescer, você é linda, você é princesa, você tá caminhando.
Então é muito subjetivo, Richard. Sim, Entendeu? Porque assim, é aquilo. Você dá um braço, a pessoa quer o corpo todo, né? verdade. Você fala assim, ó, pode ouvir. Aí daqui a pouco a pessoa toca qualquer tipo de música. Sei Sim, lá. e não é. Se perde. Porque atrai. Então é melhor falar que não pode. Melhor falar que não pode do que eu falar pra você pode. Pra Sim. você não se perder. Outra pergunta que fizeram uma pergunta aqui é morar junto. Dentro da nossa doutrina religiosa, morar junto sem casar. Pode ou não pode? Pode dar? Richard, quando a Bíblia fala assim, unir-se ao homem, a sua mulher e serão a sua carne, aí ele tá falando do ato do sexo. Sim. Né? Tiveram relação sexual e agora são a sua carne. Então aí você pega um caso de uma pessoa. Ele tá 30 anos com a mulher. Ele já tem um filho. Já dividem as contas. Só que não são casados. Na minha consciência, eles são marido e mulher. Perante Deus, cara, são marido e mulher. É claro que tem a lei dos homens que você precisa regularizar a questão burocrática. Mas perante Deus são casados. Entendeu? Não, agora, assim, pessoal, eu conheci fulano hoje, eu quero morar com ele. Se amigar, no caso... Quero ser amigar. Não. Aí não pode. Agora uma pessoa que que estão juntos há mais de 10 anos. Aí do nada o varão se converteu. Estão juntos mais de 10 anos. Só que a vaza não quer ir para a igreja. Aí alguns pastores falam assim, olha, você não pode fazer parte de nada da igreja porque você não é casado. Você vai matar o cara. Sim. Você entendeu, Richard? Então esse é o meu pensamento. Agora, se for amigar, morar junto, não pode. Pelo amor de Deus, casa. Faça as coisas direito. Casa. Tô dando exemplos. Eu tô dando um exemplo de coisas diferentes. Mas não, pelo amor de Deus, não pode. Se você é casado. Isso. E já, no outro caso, você mora junto faz tempo e se converteu, isso, aí é uma coisa. Isso. Agora, se você tá assim, namorando agora e quer se amigar, não. Vou morar na casa da vaza, que a vaza tá na casa. Não, casa. Casa, beleza. Então, outra pergunta que fizeram aqui voltou no âmbito de amizade aqui no caso, né? Aqui eles direcionaram mais pra amizade. Amizades que não são do nosso meio, cristão. Você acha que pode ou não pode? Pode. Ai, Caio, mas Salmo 1 diz, bem-aventurado aquele que não se assenta a roda dos escarnecedores, tá? A gente sabe disso. Sim. Só que hoje eu tenho amigos que são meus amigos na época que eu era afastado da igreja. Jogo bola com eles. Moram próximo a mim, de vez em quando eu vejo, paro, converso, troco ideia. Mas a questão é, quando eles me veem, parou o palavrão, vamos respeitar o Caio. Não fala de besteira aqui. Quem fuma, apaga o cigarro. Quem bebe, coloca a bebida de lado. Então, assim, eu quero ter amigos fora da igreja pra quê? Pra ir pra tabacaria com eles? Ou pra eles falarem, olha, Caio, realmente você é diferente, cara. Olha, eu não sou igual a você, talvez eu não consiga ser igual a você agora, mas te admiro. Você é diferente. Eu vejo algo em você. Isso é o Espírito Santo. Então pode. Mas não vá se misturar. Seja exemplo. Ganhos para Cristo. Sim. Seja exemplo no seu falar. Aí vai entrar a questão das vestes. Seja exemplo no seu vestir, no seu se comportar. O seu trabalho no meio de pessoas seculares. Não vou dizer que são meus amigos, porque eu as conheço há pouco tempo. Sim. Mas são meus colegas de trabalho. E podem tornar-se meus amigos. E não são cristãos. Mas me respeitam. Me respeitam. Sim. Sabem que eu sou cristão. Sabem que alguns tipos de brincadeira eu não gosto. Não falo palavrão. Não falo sobre pornografia. Mas falo sobre futebol. Falo sobre política. Falo sobre trabalho. Conto uma piada ou outra de forma legal. Que dê pra entender. Então, depende. Mas poder pode. Pode. Tá louco? Não tinha dois mundos. Um pros crentes e um pros não crentes. Né? Dois países. Ó. Aqui vai morar só os crentes. Aqui vai morar só os não crentes. Pode. Sim, isso é verdade. Sim.
Entendeu? É muito Entendi. isso. Então, pode, claro que pode. Claro que pode. Pode ter amizade. Pode, Richard. Mas como é que não vai ter? Poxa, tá doido? Eu tenho uns amigos aí, tô atribulado. Tá vendo? Tentando converter Tudo eles. atribulado. Tudo tentando Ô, converter. cara, eu vou pra igreja quinta-feira. Vai pra igreja, tu ora, tu traz a palavra. Aí vai do culto, vai fazer, cara, ora por mim, oro. Vem domingo pra igreja? Dá não, cara, eu vou balada. E tá tudo bem. Uma hora Jesus pega. Uma hora Jesus pega. Sim. Então você tem que ganhá-los. Seja exemplo. Seja exemplo. Você tem que andar também aqueles que ninguém quer andar, né? Jesus Jesus é Cristo. uma prova disso, Richard. Ele vai andar com um leproso, mas ele vai converter o leproso. Ele vai andar com a prostituta, mas ele vai converter a prostituta. Ele vai andar com os fariseus, mas ele vai converter os fariseus. Vai andar com a multidão de incrédulos, mas vai fazer os incrédulos crerem. Então é isso. Ai, as pessoas usam para contrapor, né? Sim. Ai, mas Jesus andava com as prostitutas. Tá bom, mas Jesus não era prostituto. Ai, Jesus andava com os pecadores. Tudo bem, mas Jesus não pecava. Então, faz isso. Sim. Eu ando para ganhar. Anda pra ganhar. É, Não só apenas pra estar junto, pra ter status. claro, pelo amor de Deus. E qual, na sua opinião, conceito de amizade pra você? Cara, é que assim, tem alguns tipos de amigos Sim. que eu tenho, pelo menos eu falo de mim, tá? Eu tenho uns amigos de oração e tenho uns amigos de pizza. Entendeu? Assim, quando eu tô no buraco, eu sei pra quem eu mando mensagem. Quando eu quero comer uma pizza, eu sei pra quem eu mando mensagem. Então a amizade, ela tá muito relativa. Aham. Você entendeu? Não adianta, você não vai ter 700 amigos íntimos. Você vai ter 4, 5. Que são íntimos. Jesus Tá tinha 3, ali. né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu falei, o Diego, a Thaís, o Japa e a Paloma. Sim. Pelo acaso, pela vida, cada um tomou um destino, se afastei de alguns. Digo, me afastar de distância, não de Distância. comportamento, de não Aham, falar sim. mais. Mas são são amigos. Porque eu sei que quando eu ligar, vão me socorrer. Eu posso não vê-los, mas quando eu vê-los, eu tenho assunto para conversar. Então, filtra isso. Olha a sua lista do WhatsApp, vai dizer assim, cara, fulano não fala tanto tempo, vou mandar uma mensagem. Se essa mensagem, você vai dizer, olha, quanto tempo, tô com saudade, vem me ver. Assim, é amigo. Porque amigo não é aquele que tá todo dia junto. Sim. Amigo é aquele que está quando eu preciso. Quem vai estar todo dia é o colega. É um amigo, mas amigo mesmo é quando você precisa. Então você tem que saber quem é. Porque não a Bíblia até fala também, né? Que no caso é mais fácil estar um velório, né? Que você pensa. Não, Do que estar numa festa. É isso. Porque assim, a amizade, cara, você tem que saber. Você sabe quem são seus amigos. Não adianta. Não é todo mundo que vai sentar à sua mesa. Não é todo mundo que vai contar o seu segredo. Esse é o problema. Hoje tá essa mania. Todo mundo, agora o apelido é amigo. Antigamente, e aí, mano? Agora oi, amiga. Oi, amigo. Todo mundo virou amigo. E não é todo mundo amigo. Não é, Richard. Não Tá igual eu te amo, né? te amo, não ama. Não ama. Assim, eu, graças a Deus, eu conheço muita gente. Mas amigos eu tenho poucos. Sim. Poucos e são fiéis, são amigos. Eu sei quem são. Falo todo dia. Quando não falo, porque tá corrido, entende. E quando eu vou falar, É a mesma coisa. mesma coisa, não mudou nada. Tem gente que eu falo só no domingo. Mas é muito meu amigo. É meu amigo. Sim. Tem gente que eu falo todo dia, mas não é meu amigo. Tá tudo bem. Eu sei quem são meus amigos. Sim. Sabe quem são os amigos. Então a gente tem que saber. Sim. Perfeito. É isso mesmo. No caso, tem que ser balanceado, né? É. É igual você falou agora, né? Não é todo mundo que você vai chamar pra comer na sua mesa. Porque é o seguinte, sabe o que acontece? A gente acaba se decepcionando com pessoas que nunca nos ofereceu nada. E eu tô me decepcionando com a pessoa que fala assim, cara, mas eu nunca falei nada. Ai, a pessoa me traiu, não fala mais comigo.
Mas você está diferenciando, era um colega. É alguém que passou na sua vida. Respeita os ciclos da vida. Respeita os momentos da vida. Respeita, diferencie. Vai ter gente que vai sentar na sua mesa, vai comer, vai rir com você, mas não é amigo. A palavra amigo é muito forte. Em todo tempo, ame amigo, na angústia nasce o irmão. É o que Salomão vai dizer. Entendeu? Então a palavra amigo é muito forte. É muito forte. Não dá pra chamar todo mundo de amigo. Você pode chamar todo mundo de colega, mas amigo não dá. Dificilmente alguém vai ter mais de 10 amigos. Quase impossível. É Se difícil alguém ter um hoje em tiver dia. mais de 10 amigos, eu falo assim, esse cara é popular demais. Não tem. Sim, Eu conto nas duas mãos. O que eu tenho. Instagram eu tenho quase 4.000 pessoas. sim. Mas amigo tem 10, 15, no máximo. E não chega a 15, não chega a 15, não chega a 15. Não chega a 15. Não chega Não chega a 15, não chega a 15. Não chega a 15. Porque assim, eu sei que quem manda mensagem na hora que eu tô com dificuldade. Sim. Entendeu? Falando de mim, mas podia ser outra pessoa. Eu sei quem me liga. Eu sei quem se preocupa. Eu sei quem não veio me ver, mas tá preocupado. Esses são amigos. Perfeito, isso mesmo. Eu acho que já respondeu durante o nosso podcast, mas drogas. Pode ou não pode? Não, pelo amor de Deus, lógico, nem pode. Porque falam que eles utilizam pra sair desse mundo, pra não viver nesse mundo, pra viver alienado. O que você acha sobre isso? Gente, a gente mora na periferia. Sim. Se eu sair aqui na rua... Aqui é Itaquera? É. Aqui é Itaquera. Periferia também. Se eu sair na rua... Se eu não achar na primeira esquina, eu vou achar na segunda. Alguém se drogando. E eu vou perguntar, você mora onde? Moro na rua tal, na casa tal. E eu vou lá na casa dessa pessoa, a mãe vai estar chorando. O pai vai estar chorando. Então eu não posso falar que droga é boa. Seja qual for ela. Desculpa, eu vou ser radical agora. Seja o narguile, seja maconha, seja cocaína, seja crack. Isso faz mal. Isso faz mal para uma casa. Isso faz mal para uma família. Não é só a pessoa, é uma família. Tá chorando. Entendeu? Então como é que eu posso, vou até polemizar aqui, Sim. pensar em legalizar um negócio desse? Não tem Sim. como. Richard, desculpa, a gente sabe a realidade. A gente mora na periferia. Sabe que ninguém que... eu só uso isso. Mas uma hora vai querer experimentar outra coisa, porque aquilo não tá satisfazendo. Não tô só nisso, mas uma hora vai querer provar outra coisa, porque aquilo parou de satisfazer. Parou de satisfazer seu mundo, né? Seu mundo. Então a pessoa vai se afundando. Quantas pessoas que eu estudei em 2009, 2008? Ah não, cara, é só narguilha, é só maconha, não tem nada a ver. Hoje estou morando embaixo da ponte. Tô falando de amigos que eu estudei. Sim. Eu estudei. Estão morando embaixo da ponte. Em 2009, era só um baseado. Como é que eu posso falar que isso é bom? Não, cara, eu só tô só aqui experimentando, enfim, essa droga ilícita por causa da balada pra agitação. Hoje perdeu casa. Tá internado. Não consegue se levantar. Fica internado 6 meses, volta pra casa, bate na mãe, rouba a casa pra comprar droga. Perdeu a vida. Então não pode, isso não é bom. Se afaste disso. Se afaste disso. E entra na questão do amigo. Se um dia alguém oferecer isso, pelo amor de Deus, essa pessoa nunca foi seu amigo. Sim. Nunca foi seu amigo. É. Deus me livre. Não, isso aí. Esse assunto é muito sério. É muita gente sofrendo. É muita gente sofrendo, Richard. A gente mora na periferia, a gente vê. Pessoas cresceram com a gente. Estudou com a gente. Hoje tá arrastando o carrinho. Tem uma droga nova, é a tal da Space, K9, né? Uhum. É isso aí, né? É isso. A pessoa usa esse negócio, não sei como é que usa, se fuma, se cheira, fuma. Em questão disso daí, eu vejo... Aqui, bem perto aqui, no Shopping Taquera aqui. É rodeado. A pessoa fuma, fica paralisado. O Shopping Taquera ali é rodeado. Cara, isso Fuma aqui. é pior Tem que um mais zumbi, novo tá? Um zumbi. aí. É. Isso não pode ser normal. Isso Verdade, não é parece normal. Um jogo de videogame, mano. Sim. É. Parece um jogo de videogame. Parece jogo de aqueles videogame. de zumbi mesmo. De feio. madrugada, eu ando pra ir trabalhar segunda-feira, você tá assim, ó, paralisado. Não pode, gente. Pelo amor de Deus. Não pode. Não dá, isso até dá raiva. Já entra por outro caminho. Eu vou te falar, um moleque novo, bonito. Não dá, Tem cara. menina bonita. E outra, tem uma mãe chorando, tem um pai desesperado, cara.
E às vezes não sabe nem onde o filho tá. Não sabe. Passa 3, 4 dias fora. Ele não sabe onde o filho tá. Não sabe. Então não pode. Não pode. Nunca faça isso. Jamais, se afasta. Agora, para nós estar encerrando aqui mais um podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem? Pode usar essa câmera aqui. Você pode usar a Bíblia, se quiser ler um versículo, pode ler um versículo. Pode se ler um você versículo. quiser... Você está com um espaço livre para falar algo da parte de Deus, para animar, para alavancar essa geração, entendeu? Porque aqui também o propósito também, essa última parte do podcast, é que ajude pessoas, né? Ser melhores do que elas já são, ou ajudar elas a ser as pessoas melhores, entendeu? Vou ler aqui. Salmos 46. Deixa eu pôr. Tá, não, só vou achar aqui, tá bom? Já vou ler aí. Deixa eu só um pouquinho na Bíblia aqui Tá, online. fica à vontade. Era pra eu trazer minha Bíblia. Cadê a Bíblia, Jesus? 46:5. É uma canção que o salmista canta. Acho que é 46:5, tá bom? Diz assim o salmista, cantando. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero deixar esse salmo para você hoje, que está me assistindo, ou que depois vai me assistir em outro momento. O salmista, ele pergunta para si próprio, e a pergunta que ele faz é: por que estás abatida a minha alma? A alma é onde estão os nossos sentimentos. A alma onde estão as nossas emoções. Então algo dentro dele está fora do lugar. E isso fez com que ele se abatesse. E a resposta para a pergunta que ele faz está na sequência. Porque ele diz assim: espera em Deus. Richard, voz da consciência, amigo que me escuta, me assiste. Essa questão do esperar é o que tem machucado muita gente. Esperar um relacionamento. Esperar uma porta se abrir. Esperar o reconhecimento ministerial. Esperar as agendas abrirem. Então, a espera machuca. A espera fere. Mas um conselho que eu dou para alguém é: acredite naquilo que Deus te disse. Acredite naquilo que Deus te falou. Saiba, aprenda a esperar em Deus. Tem uma frase que muita gente usou, que a frase é: quem suporta o processo vive o propósito. Então o propósito, ele sempre será maior que o processo. Então, sabendo do processo, o diabo nunca, sabendo do propósito, o diabo nunca vai querer que você chegue. Então, por causa disso, o processo vai doer, o processo vai machucar, o processo vai ferir. Você vai achar que está andando na contramão, você vai achar que não é amado, você vai achar que não está chegando em lugar nenhum. Mas Deus está cantando para alguém aqui hoje, e o cântico é: espera em Deus. Não pule etapas, não pule o processo, não coloque os cavalos na frente da boiada, não sei a frase, enfim. Não se precipite, tenha um propósito e saiba, olha, não é porque alguém conseguiu hoje que você vai conseguir. Eu termino com o que Lucas escreve em Atos capítulo 3. Existia um moço na Porta Formosa, paralítico. Está subindo Pedro e João. Aquele moço olha para Pedro e diz: ei, me dá uma esmola. Pedro e João olham para ele e dizem assim: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso eu te dou. Na lógica humana, aquele coxo está lá em cima primeiro que Pedro. Pedro e João ainda estão subindo. Quem chegou primeiro foi o leproso. O leproso não, o paralítico. Eles estão subindo depois. Mas nem sempre quem chega primeiro tem algo para oferecer.
Nem sempre quem chega primeiro consegue se levantar. Tem gente que só chegou porque alguém levou. Tem gente que só chegou porque tem patrocínio. Tem gente que só chegou porque tem recurso. Mas quando você for ver, não tem nada. Aí tem alguém subindo depois que vai ter algo para oferecer. Entenda, o seu propósito nunca vai ser igual ao de ninguém. Mas se você suportar cada um deles, quando você chegar aonde Deus quer que você chegue, seja no sentimento, seja no profissional, seja no ministerial, você sempre vai ter algo para oferecer. Então a mensagem para o teu coração é: espere em Deus, porque certeza você ainda irá louvá-lo. Amém? Amém. Deus abençoe. Tamo junto. Essa foi então a mensagem que você trouxe aí no final, que nós chamamos de saudação, né? Não tem problema, a gente é da pregação mesmo. A gente só não sabe falar, conversar. E é bênção. É bênção. Também já queria te agradecer aqui já. Ixi, de prazer, meu. Muito obrigado por ter nos atendido. Tá bom. Precisando da gente também sabe que pode contar com a gente. Com certeza. Vai ser um prazer sempre estar com você. Você é homem de Deus. Você é Obrigado, bênção. Richard. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado pelo carinho, tá bom, meu amigo? Obrigado por ter lembrado da gente. Estamos à disposição sempre que precisar. E é bom ter pessoas como você ao nosso lado, tá bom? Deus te abençoe e Deus abençoe a todos. Somos gratos a Deus também pelas pessoas que nos assistem em casa. Muito obrigado de verdade mesmo. Aqueles que estão aqui fazendo pergunta, aqueles que estão tirando as suas dúvidas juntamente com a gente, aqueles que estão fazendo parte deste momento. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe o ministério de vocês, que Deus abençoe seu lar, sua família, sua casa. Que nada possa faltar no seu lar, que nada possa faltar na sua casa e que todas as coisas sejam supridas debaixo das bênçãos do Senhor. Uma ótima noite para todos. O resto de final de semana, que nós estamos no meio de semana, então o resto de fim de semana para todos, que Deus venha abençoar a vida de todos. Amém? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima série. Deus te abençoe.